Olá, aquele abraço. Estamos iniciando o TVI News, primeira edição aqui pela TVI, canal 24.2 da operadora Ultrabank. Um abraço aí, o pessoal de Ilhéus e Itabuna pela audiência. Muito obrigado mesmo. Falar em obrigado, eu quero agradecer aqui, as visualizações que tivemos nos últimos 30 dias no Instagram. Já passamos dos 2.300.000 visualizações em um mês. 2.300.000 visualizações. Muito obrigado a quem nos segue aí pelo Instagram. Nós também estamos no YouTube, no canal TVI Oficial, que já passou de 1 milhão de visualizações, há muito tempo, já temos mais de 1,5 milhão de visualizações. No YouTube, canal TVI Oficial. Lá você assiste a TVI quando e onde você quiser, a hora que você quiser, tá bom? Entra lá, faça a sua inscrição. Temos mais de 17.000 pessoas inscritas no canal TVI Oficial do YouTube. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E você também pode nos seguir no Instagram ou no Facebook, tá? Fico muito grato a você pela audiência, pelo carinho, o respeito que vocês têm pela TVI. Olha, gente, Itabuna hoje amanheceu com 23 graus, já quente aí até às 6 da manhã. Nesse momento aqui no Alto das Comunicações estamos com 28 graus, aqui em plena Mata Atlântica. A máxima hoje vai ficar na casa dos 30 graus, vai ser um pouquinho mais agradável que ontem, Ontem tivemos aí 31 graus com sensação de 35. Hoje vamos chegar só a 30 graus, já vai ser melhor, Temos previsões de chuva aí, gente, a partir das 11 da manhã. Nesse momento o céu está parcialmente encoberto, Mas a partir das 11 vamos ter chuvas aqui em Itabuna e ao entorno aqui da cidade, tá? Segundo a meteorologia, essa chuva deve durar aí cerca de 2 horas a 2 horas e meia, tá? Essa é a previsão para hoje. Chuva forte, viu? Essa é a condição do clima-tempo para hoje a partir das 11 da manhã, com rajadas de vento que podem chegar aos 18 km por hora. Nesse momento os ventos estão a 8 km por hora, estão soprando de norte para sul. Gente, o tempo fechou um pouco aqui em Itabuna. Ilhéus, nesse momento também 28 graus, a máxima não vai passar dos 29 graus a partir das 11 da manhã. Chuvas previstas a partir de agora, em Ilhéus. Chuvas fracas nesse momento, mas a partir das 14 horas teremos rajadas de vento mais fortes, que poderão atingir 19 km por hora, e a chuva promete ficar mais intensa, tá? É isso em Ilhéus. Hoje temos previsão de chuva aí até mais ou menos o meio da tarde, tá certo? Nesse momento já cai uma garoazinha em Ilhéus. Guararema 27 graus nesse momento, caindo uma garoa também. Vamos chegar a 29 graus meio-dia. E a previsão é de chuva até o meio-dia. Depois daquela estiadazinha, E às 15 horas volta a chover em Guararema. Ibicaraí 28 graus nesse momento, o dia está bastante nublado. Chuvas a partir de 11 horas, daqui a pouquinho, até as 14 horas, tá? A máxima vai ficar na casa dos 29 graus a partir de 11 da manhã. Itajuípe 28 graus nesse momento, parcialmente nublado. Chuvas a partir das 11, chuvas mais fortes, Porque já cai um chuvisquinho ali, principalmente na região de Mata. Mas a partir das 11 horas chove em todo o município, aí até as 14h30 aproximadamente, tá? 29 graus a partir das 11 da manhã. Floresta Azul 28 graus nesse momento, o tempo está nublado, muito nublado. Das 11 até as 16 horas teremos chuvas aí na cidade, no município de Floresta Azul, tá certo? As rajadas de vento devem começar a partir das 11 horas, com vento chegando até 19 km por hora. Itacaré, 28 graus nesse momento, a máxima não vai passar dos 29 graus a partir das 11 horas, o tempo está muito fechado, já chove um pouquinho em Itacaré, e a partir das 11 essa chuva tende a ficar mais forte, com rajadas de vento aí que podem chegar a 24 km por hora, e aí a chuva fica bem forte. Só vai passar essa chuva aí por volta das 15 horas, tá? Porto Seguro, 28 graus nesse momento, já cai uma garoa, tempo muito fechado. Promete chuvas fortes e ventos que podem chegar aí a 23 km por hora a partir das 3 da tarde. Mas a chuva já cai nesse momento, fraquinha, mas já cai lá em Porto Seguro. Canavieiras também chove já nesse momento, chove bastante.
tempo está muito fechado, a máxima vai chegar aos 29 graus a partir das 11 da manhã. E essa chuva vai durar aí até as 16 horas de hoje em Canavieiras, tá certo? Vitória da Conquista com 23 graus nesse momento também chove bastante. As rajadas de vento vão chegar a 25 km por hora e a chuva vai até as 14 horas. Aí o tempo dá uma segurada, né? Mas fica aí o sol encoberto o resto do dia. Aí Vitória da Conquista, que faz nesse momento 23 graus, né? Um friozinho, e a máxima não vai passar dos 25 graus a partir do meio-dia. Essa é a previsão do clima-tempo para hoje. Algumas das principais cidades aqui do sul da Bahia. Para Itabuna, segundo a Defesa Civil, né, o rio Cachoeira pegou aí cerca de 90 centímetros de água nos últimos 2 dias em função de chuvas nos municípios de Camaquã, né, de Ibicaraí, de Itapé. Então o rio Cachoeira recebeu um volume considerável de água. A água essa que impediu até o andamento das obras ali da ponte nova que estão construindo entre Amélia Amado e o bairro da Conceição. Os trabalhadores hoje pela manhã não puderam trabalhar, estão lá parados esperando, né, o resultado, se a água baixa, não baixa, porque eles estão trabalhando ali dentro do rio Cachoeira, né, construindo os pilares para essa nova ponte. O rio pegou aí um volume de quase 90 centímetros naquele local, o que dificulta o trabalho, né, porque eles podem correr risco, inclusive se forem trabalhar ali em meio à água que está correndo no rio Cachoeira hoje pela manhã. E a promessa aí da Defesa Civil é para se preparar, porque mais água virá aí até sexta-feira, viu? Deve chover muito nas cabeceiras dos rios Colônia, Salgado, até sexta-feira. E segundo o Kaique, que voltou, né, à Defesa Civil de Itabuna, foi reempossado, ele promete que até sexta-feira o rio Cachoeira pode receber mais entre 30 a 40 centímetros de água, né? Então vamos aguardar aí até sexta, né? Mas as pessoas estão muito apreensivas, principalmente a região ribeirinha ali, né? O pessoal que mora ali na Mangabinha, Burundanga, né? O pessoal que voltou à Bananeira, né? Bairro Lomanta, aquela região ali, Nova Itabuna, fica preocupado, né? As pessoas constroem a casa nas margens do rio, sabendo que primeiro é proibido, né? Aí eles invadem e constroem. Ali no bairro Conceição, no sentido que vai para Nova BA 649, né, aquele bairro ali que chama Berilo. É Berilo não, ali é Vilazara. As pessoas constroem dentro do rio praticamente, invadem a área, porque eles tinham que respeitar ali 6 metros da margem do rio Cachoeira. Eles constroem a casa em cima do rio Cachoeira, depois vai procurar a Defesa Civil. Aí é brincadeira, né? Bom dia, jornalista Maria Antonieta, que está aqui com a gente. Hoje é quarta-feira, é dia do quadro PQP. Bom dia, Barbosa, bom dia a todos. Lembrando que a Vilazara ali, aquele trecho, é a Rua do Prado, que é a mais atingida, que fica realmente ali, bem na margem do rio. Toda vez que o rio Cachoeira enche, ali alaga logo. Aí invade as casas, é um problema. É já um assunto já que a gente vem falando. E vai piorar, Barbosa, eu acho, por causa do acúmulo de baronesas. Essas baronesas vão descer para Ilhéus. Cadê aquele projeto que fizeram uma parceria com o pessoal de Ilhéus, com o governo de Ilhéus, de Valderico Júnior, para retirar essas baronesas e tal, e não deu em nada. Mas temos outros assuntos aqui para falar. Primeiro, a suspensão da importação do cacau africano, principalmente da Costa do Marfim. Suspensão temporária. E o que já entrou, velho? Diz que o problema é fitossanitário. Sim, o que já entrou. Já trouxe a praga. A gente vai falar. As chuvas. E vamos falar também sobre um laboratório de cocaína que a polícia descobriu. No bairro Jorge Amado. Itabuna está avançando. Está chegando lá. Fabricando cocaína. Brincadeira. Um laboratório. A polícia conseguiu chegar lá. Mas o pessoal fugiu. Só chegaram na casa, a casa estava vazia. Só tinha lá os equipamentos. E outro assunto que a gente vai falar, esse é muito interessante. Está tendo uma repercussão. É a roupa que a primeira-dama Janja usou durante uma visita oficial à Coreia do Sul. Parecia mais uma capa de bujão de gás. Vamos falar disso. Outro assunto, Margarete Menezes está sendo investigada pelo Ministério Público.
Está recebendo dinheiro, recebendo cachês, é conflito de interesse. Nós vamos falar disso. Ou é ministra, ou é artista. Escolha, Barbosa, o que é que você quer? Não pode ser os dois. Barbosa. Quem tem que escolher é ela, né? Margareth Sim, eu estou Menezes. dizendo, você tem que escolher, eu sei. É uma brincadeira à parte. Mas é ela que tem que escolher. Não existe isso. Está tudo errado. Olha, Toné, antes de começarmos aqui o programa, eu queria aproveitar hoje, mandar um abraço a algumas pessoas que estão nos assistindo, né? Que nos falam, olha, eu estou assistindo o programa, né? Sempre estou assistindo. Então, eu quero abraçar aqui a Dona Rosa e o seu esposo ali nas Nações Unidas, assistindo o programa. Eu não sei o nome do edifício que ela mora ali, fica perto da igreja São José. Né? Um abraço. Um abraço também a Dona Ieda Pinho, lá no bairro Jardim Vitória. Também não lembro o nome do edifício, mas eu sei que é no último andar ali de um edifício que tem ali no bairro Jardim Vitória. Muito obrigado pela audiência. Ela mora na cobertura ali do prédio, né? Ela é vizinha do Jailton Alves. Um abraço também para Dona Margone Gonçalves. Margone Gonçalves, ela fica ali na Avenida Princesa Isabel, em frente à Casa Lotérica do bairro São Caetano. Se não me engano, ela tem um comércio ali e está assistindo o programa. Muito obrigado aí, Dona Margone. Um abraço também ao Valdomiro que conserta aí geladeira, conserta ar-condicionado, né? Lá no bairro São Caetano. Também está assistindo a gente. Um abraço, Valdomiro. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. E tem também o Kleber e o Fábio, né, Toné? Que assiste a gente ali. Eles dois assistem ali na Rui Barbosa, né? É Kleber e Fábio, do Salão de Beleza. Kleber é gente muito boa. Um abraço pro Kleber. Kleber Monte. É, grande cabeleireiro, tanto ele quanto o Fábio. Um beijo, Fábio, Kleber. Né? Um beijo, Fábio. É ele que arruma seu cabelo, né, Toné? Meu cabelo, maquiagem, né? É, por falar nisso, um abraço também pro Reis e pra Ivete, né? Também, Reis também, um excelente cabeleireiro também. E tem muito tempo que Reis está na batuta, viu, no batente. É isso aí. É realmente um cabeleireiro, um profissional renomado que merece nosso respeito, nossa consideração. Um beijo, Reis. E ali no bairro da Conceição, eu quero mandar um abraço para o Gilberto e a sua esposa, Márcia, que também assistem o programa, e o ex-vereador, o nosso querido Jonas Boa Morte, também é um telespectador assíduo, grande professor da UESC, né, está de férias aí, na minha opinião, um dos maiores professores de história desse país. Jonas é um grande professor, realmente. Teve uma experiência na política, né, mas não teve fígado para aturar essas corrupções da política, né? Ele não está fora disso, né, Jonas? Graças a Deus. E o Jonas preferiu sair fora, que ele não é ambiente mesmo para gente de bem, viu? Esse negócio de política está complicado. Ou você tem estômago para aguentar esses corruptos, ou então você sai fora. Não dá para ficar lá dentro. Mas os espertos ficam, né? O pior que é isso, né? Os espertos, entre aspas, né? Eles ficam lá para tirar o deles. Para lucrar. Aí, não é para lacrar, não é para lucrar. Infelizmente ocupa esse espaço que deveria ser de gente de bem, né? No dia que acabar a corrupção, não sei se eu vou alcançar isso, né? Algum dia, acabar a corrupção, acho muito difícil, né? A tendência é piorar. Infelizmente, né? Essa política está corrompida, está metástase da corrupção. Bom, vamos começar então falando de notícias aqui hoje no programa e eu começo justamente falando do cacau. O cacau chegou ontem, gente, a R$ 145 a arroba, olha só. Não foi 150 não? 145? 145, de mais de R$1.000, né, que esteve aí o ano passado. O ano passado. Caiu para menos de R$150. Ontem chegou aos R$145. Os produtores estão na bronca, mas tem uma notícia boa, né? Os senadores Jacques Wagner, o Ângelo Coronel interviram lá em Brasília e o governo suspendeu a importação de cacau. Veja aí o que diz o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Estamos aqui em Sobradinho, mas não podíamos deixar de gravar esse vídeo registrando aqui a atitude do ministro da Agricultura do Brasil, atendendo reclamações dos produtores de cacau. E hoje saiu publicada a portaria suspendendo a importação do cacau para apuração das questões fitossanitárias. E, além disso, com a chegada do presidente Lula de viagem, nós vamos submetê-lo a outras medidas legais para reestruturar essa questão do cacau, principalmente do volume de exportação e do que as processadoras de cacau estão fazendo com o mercado de cacau. É o presidente Lula cuidando da produção nacional, cuidando dos produtores
do Brasil inteiro. É isso aí, Rui. Agradecer ao presidente Lula, ao ministro da Agricultura. Essa grita já era de um tempo para cá, quando derrubaram o preço do cacau, as trade, que são as intermediárias que compram isso aí. E Cacau Lavoura Cacaueira, para nós, além do que ela representa na economia, ela é parte da nossa história, parte dos nossos livros, de Jorge Amado, e a gente não poderia deixar sucumbir por um efeito nocivo das chamadas trade, que são as grandes companhias que querem comprar barato para ganhar e aumentar seu lucro. Parabéns, presidente Lula. Isso já dá um alívio à região do cacau aqui na Bahia e também no Pará. E sem dúvida nenhuma, como o Rui acabou de dizer, novas medidas poderão ser tomadas, porque nós precisamos defender aquilo que é nosso. E a lavoura cacaueira é nossa, é da Bahia, do Brasil. Vamos lá, trabalhar. Estamos aqui. Ô, Cássio, dá para prestar? Olhar, vamos trabalhar. Revista Oeste, né? É uma revista que tem aí em São Paulo, cita mais de 10 encontros presenciais, Toné, entre o Vorcaro e o Toffoli. Situação difícil. O ministro né? Dias Toffoli. O Dias Toffoli está encrencado aí com o Banco Master. Ministro da Suprema Corte, né? Complicado, viu? Olha, o Supremo Tribunal Federal detalha mais de 10 encontros presenciais entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o ministro Dias Toffoli. Segundo informações reveladas pelo portal UOL, os investigadores, né, da Polícia Federal sustentam que as reuniões ocorreram entre 23 e 24, ou seja, 2023 e 2024, que indicam também uma relação de amizade entre os dois. O documento foi o estopim para que Dias Toffoli deixasse a relatoria do caso na semana passada. Isso com a pressão popular, né, e a pressão da imprensa no Brasil inteiro, porque se dependesse do ministro Fachin, que é presidente daquela entidade, estava tudo por debaixo do pano. Inclusive, aquele processo que ele abriu internamente para investigar o vazamento já foi abafado. Não vamos ter mais aquela investigação. Então, se dependesse deles, estava tudo na maracutaia por debaixo do pano e o povo brasileiro não ia saber. Mas, felizmente, nós temos a imprensa no Brasil, que não é uma imprensa livre, uma imprensa completa. Tem uma censura velada, né? Mas por interesse dos grandes bancos, que pagou a imprensa, a grande imprensa de São Paulo e do Rio, essa imprensa resolveu denunciar essa fraude. Porque se não fosse também o dinheiro do Banco Itaú, dos grandes bancos, do Bradesco, o BTG Pactual, Pactual, que foi quem começou a denunciar isso, porque ele é dono do portal Metrópole, o dono do BTG, aquele Esteves lá de Brasília, ele é o mesmo dono do Metrópolis. E aí ele também pagou a imprensa para divulgar esse escândalo do Banco Master. Barbosa, agora então, o Daniel Vorcaro está livre, é? Não fica você aí pensando que a imprensa de São Paulo, a grande rede lá, que eu não vou citar o nome, está criticando Alexandre de Moraes só porque reconheceu que ele está errado, ou está criticando aí o Vorcaro porque acha que ele está corrompendo todo mundo. Não, é porque entrou muito dinheiro os interesses financeiros, né? Dos grandes cabeças do sistema do Brasil, que segundo o ex-governador do Rio, Antony Garotinho, quem comanda esse sistema são justamente 5 famílias que dominam o sistema financeiro do Brasil através dos grandes bancos, que quem mais fatura no país. Esses bancos faturaram o ano passado, eles juntos, mais de 25 bilhões de reais. Por isso que eles têm interesse. Mas o Master, que também causou um estrago, ele não era o grande banco. O Master. Era pequeno. Mas exatamente. Mas ele atuava como se fosse um grande banco, uma grande instituição financeira. Exatamente, por isso que os grandes não querem que ele cresça, não queriam que ele crescesse. Por isso estão batendo nele agora, né, para que ele saia logo do sistema. Porque os grandes não querem permitir que os outros cresçam, Toné. Então é a máfia, é o sistema que manda, né? Agora, Barbosa, eu não sei, eu não entendo muito de economia. Tem um tal de Fundo Garantidor de Crédito, FGC, que isso aí garante ao investidor. Agora, quando o banco encerrou, né, as operações, ele tem esse fundo de garantia, o cliente, e ele é garantidor, ele tem que ressarcir esse investimento que ele fez.
Agora, só que ele não tem esse dinheiro para pagar todo mundo. Diz que só pode pagar só quem até um limite de 200 mil. Quem investiu mais de 200 mil não vai receber? É assim? Eu não estou entendendo. Eu não entendo disso. O Fundo Garantidor, Toné, funciona como um seguro. É um seguro pago pelos bancos para, no caso de um calote... Quando você vai fazer um empréstimo, você assina lá. Você tem que ter... Você assina não, você paga. Você paga uma taxa ao FG, que é o Fundo Garantidor, para, no caso de um calote, o Fundo Garantidor pagar aquele empréstimo. É um seguro pago por quem pega o empréstimo e pago pelos bancos, né? Então, o Vorcar, o dono do Banco Master, dizem que é o dono, né? Ele pagava o Fundo Garantidor, ele próprio não, né? O banco pagava através dos investidores. Cada pessoa que investia ali pagava uma taxa desse seguro, que é o FG, o Fundo Garantidor. FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Pois é. Então, esse Fundo Garantidor está aí para isso, para cobrir o prejuízo do banco, né, no caso de uma fraude, no caso de um calote. E houve uma fraude, então ele tem que cobrir. Agora, Mas se não tem dinheiro em caixa para pagar, Barbosa? Não, quem paga não é o banco foi liquidado. Quem paga é o seguro, não é o banco. O Fundo Garantidor é um seguro, ele tem um fundo para pagar, para cobrir esse rombo, né? Então aí tem que ver as cláusulas lá e ver quantos por cento ele cobre. Se ele cobre 100%, ou se ele cobre 80%, ou se ele cobre 20%. Aí a gente não sabe, isso ninguém divulgou até agora. Breve a gente vai ter conhecimento, quantos por cento o Fundo Garantidor vai garantir. E o que não garante, quem paga é o povo, porque o governo, né, que tem esquema com o Banco Master, a gente sabe disso, tanto é que estão protegendo aí muita gente grande, né? O Vorcário não está podendo ir depor, porque não botaram... Estão blindando ele, né? Porque não mantiveram ele na cadeia, como fizeram com o Cid, né, Coronel Cid, para forçar ele a fazer a delação premiada. Por quê? Tinha que botar ele na cadeia, forçar ele a fazer a delação premiada, que ele ia entregar muito peixe grande, né? Mas, infelizmente, parece que não querem que o Vorcário faça a delação premiada. Há uma proteção ali de muita gente do governo, os parlamentares do PT estão protegendo alguém que a gente ainda não sabe quem é que eles estão protegendo, né? Uma hora vai estourar, uma hora vamos saber. Agora, essa história de Vorcário também está envolvendo, porque a CPMI do INSS quer convocar ele, estão blindando, não estão deixando ele ir. Até o STF já disse, não precisa você ir, se você for, não fale nada, ficar em silêncio. Já determinou que ele pode, autorizou ele a ficar em silêncio. Agora, é o seguinte, está havendo uma confusão, não é uma confusão, um imbróglio, um embate entre o Congresso e esse pessoal, e também a CPMI do INSS, porque envolve também consignados. O Master também está envolvido com o negócio de consignados também. Está nessa ponta. Por isso que a CPMI quer convocá-lo. E o STF diz que ele não precisa ir. Aí aí entra o ministro Dino, preste atenção. O ministro Dino tem um negócio tal de penduricalhos. Penduricalho o quê? São mimos. Que tem gente aí que ganha 50 mil e que já vai ganhar 200 mil. Auxílio paletó, auxílio isso, auxílio aquilo outro. Inclusive juízes e promotores, está todo mundo no meio. Ganhando muito dinheiro. E políticos também. Está todo mundo ganhando bem. O ministro Dino freou esse tal de penduricalho. Ao frear, aí o que a CPMI do INSS disse? Agora vai ter, não é nem convidar, é convocar o Vorcário para ir depor, dá ou desce. É uma coisa pela outra. Tá entendendo a chantagem aí, Barbosa? Na comissão do Senado também quer Vorcário lá. Mas não vai, para ele não ir. Mas acontece, se ele não for, eles vão mexer com esse negócio de penduricalho. O Congresso já disse. Ou dá ou desce, é uma coisa pela outra. Quer dizer, fica um jogo de interesse, Barbosa, que a população não entende. Sabe lá, o Banco Master, muita gente quebrou aí, mas muita gente que tinha dinheiro. Vai em cima da gente, do povo, vai. Por quê? Na hora de cobrir esse rombo, vai entrar recurso público? Vai. Aí vai tirar dinheiro seu. Vai no seu bolso também. Aí ele atinge. Eu não sei nem o que é Banco Master. Ninguém nunca ouviu falar. Banco Master. Aqui nem só conhece Bradesco, Itaú, o Santander, Caixa, Banco do Brasil e acabou.
Mas é um negócio muito sério. E o Vorcaro está solto. O que mais impressiona é a loucura da... Não sei como é a justiça nesse país. Ele está solto. Ele continua solto. O cara que deu um rombo desse tamanho, e está solto. E tem gente que está querendo até liberar o jatinho para ele viajar, de jatinho próprio, para não viajar no avião de Quando carreira. ele for depor, né, ele tem que ir no jatinho dele. Um absurdo, né? Um absurdo. É brincadeira, né? Mas, infelizmente, né, o dinheiro no mundo todo, viu, gente? Isso não é só no Brasil, não. O Brasil tá pior, porque é um paizinho tupiniquim ainda, então é tudo pelo dinheiro, né? Mas você viu recentemente que o presidente Trump, por amizade com um cara que deu dinheiro para a campanha dele para posse, que foi o dono do frigorífico aqui do Brasil, ele tirou aí a punição de Alexandre de Moraes. Então a corrupção no mundo é grande. O dinheiro é que manda. Frigorífico, né? Você quer dizer JBS? O dinheiro é que manda. Os irmãos Joelis Batista. Então não é uma condição Batista. Só do paizinho de terceiro mundo como o Brasil, não. Né? O primeiro mundo também, o dinheiro é que manda. Os Estados Unidos provou isso com o Trump, a atitude do presidente Trump, né? Mas depois a gente fala mais do Trump, porque o Lula mandou até um recado para ele, a gente vai falar disso mais tarde. Ele manda esses recados aqui para consumo interno. Cara a cara, ele não tem coragem de falar, Barbosa. Ele não tem coragem de falar isso. Vamos ver, né? Eles vão estar pessoalmente agora em março, né? Tem um encontro deles. Parece aí. Que é entre 13 e 15 de março, né? Vamos ver se a química prevalece, né? Até lá, vamos ver. Olha, gente, por falar em escândalo, tem outro escândalo em Brasília que as pessoas até já esqueceram. É tanto escândalo, é um cobrindo o outro, né? Mas os senadores ainda estão trabalhando na investigação do escândalo do INSS, o roubo dos velhinhos. E tem novidades, viu? 2 ex-servidores do alto escalão do INSS, né? Estão em processo avançado para delação premiada. A coluna Andresa Matais, do Metrópolis, apurou que o ex-procurador do INSS, Virgílio Oliveira Filho, e o ex-diretor de benefício da autarquia, André Fidelis, entregaram o filho mais velho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva. O Lulinha. E detalharam o envolvimento de políticos no esquema. Entre os políticos citados pelos delatores está Flávia Pérez, ex-Flavinha Arruda. Ela foi ministra da Secretaria de Relações Institucionais do governo Jair Bolsonaro. É a primeira vez que o nome dela vai aparecendo aí associado ao esquema do INSS. Flávia é mulher do economista Augusto Lima, ex-CEO do Banco Master e ex-sócio do empresário mineiro, né, o Daniel Vorcaro, que dizem que é o dono do Banco Master. Os 2 delatores estão presos desde o dia 13 de novembro do ano passado. Virgílio Filho é acusado pela Polícia Federal de receber mais de 11 milhões das empresas ligadas à entidade que fazia os descontos ilegais dos aposentados. Desse total, mais de 7 milhões teriam vindo da empresa de Antônio Carlos Camilo Antunes, famoso careca do INSS. Os repasses teriam sido enviados, né? Diz que o Lulinha recebia 300 mil na mesada, né? Os repasses teriam sido enviados à empresa em contas bancárias da esposa do ex-procurador, a médica Thaís Hoffmann. Já André Fidelis teria recebido mais de 3 milhões em propina. Isso entre 2023 e 2024, segundo os investigadores. Essa matéria, gente, foi publicada pelo Metrópolis de Brasília. Olha, só para... Você desculpa aí, esses são servidores do INSS ou ex-servidores? Pô, a notícia diz aqui, né, conforme eu li aqui na íntegra, diz que são servidores, né? São servidores ainda? Ainda estão... Não, um prestava serviço para a empresa, outro era servidor. E aí vão fazer delação premiada, prometendo entregar, inclusive, o Lulinha, que é o filho do presidente Lula. Agora, o Lula, publicamente, ele disse o seguinte: se é meu filho, se errou, vai ter que pagar. Mas por baixo dos panos, nos bastidores, ele tenta blindar o filho dele para não ir na CPI, na CPMI. Inclusive orientando o Paulo... E se for, Barbosa, o STF diz para ele não falar nada. Paulo Pimenta, aquela turma toda autoriza lá ele a ficar em silêncio.
Mas, de qualquer forma, ele vai ser investigado, né? O governo está debochando da CPMI e da INSS. Está debochando. Eles conseguiram, não sei porquê, que já era para ter encerrado os trabalhos, eles conseguiram prorrogar. Mas é ano eleitoral, eles têm interesse também, né? Claro. Em prorrogar. Então, vamos prorrogar. E primeiro, porque eles têm. O STF está atrapalhando. Todo dia bloqueia. Todo dia emperra os trabalhos. Convoca isso, não pode. Convoca aquele, não vai. Aí outro requerimento convocando, não vai. Então fica difícil você conseguir prosseguir com o trabalho. Fica difícil. Vamos ver o que é que tudo isso vai dar. Se vai terminar numa grande pizza ou não, né? Muita gente está botando fé porque pelo menos quem está investigando é um ministro que não está diretamente envolvido nesses escândalos, né? Diferente do Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Quem está investigando é o André Mendonça, que foi indicado pelo governo Bolsonaro e que se diz evangélico, crente, pastor. Então tudo indica, né? Tudo indica que ele é um homem correto. Tudo indica, não sabemos. Porque para conhecer o homem de verdade, ele tem que ter poder e dinheiro para a gente saber quem realmente ele é, né? Ou seja, mexer com tudo isso. Não sabemos. Vamos ver lá adiante até onde isso vai dar. E se também ele vai ter coragem, né, de peitar aí os seus colegas da corte. Porque no último acordão que fizeram lá nos bastidores, que depois veio à tona aí, vazadas as conversas pelo jornal O Globo, Estado de São Paulo, aliás, Folha de São Paulo, né? Nesse acordão ele assinou lá o acordo para proteger o Dias Toffoli. Então já tem aí uma pulga atrás da orelha do André Mendonça. Vamos esperar um pouco mais e ver até onde isso vai dar, né? Se ele vai levar isso para uma grande pizza e um acordão aí para abafar esse caso, ou se ele realmente, junto com a Polícia Federal, vai esmiuçar isso e vai trazer à tona quem realmente tem que ser punido nesse esquema, tanto do INSS quanto do Banco Master, que estão sob sua relatoria, né? Vamos aguardar para ver, né, Toné? Ô Barbosa, você falou em Polícia Federal, vi uma notícia hoje, muito importante e preocupante. A Polícia Federal baixou aqui em Itabuna, tá aqui, cumprindo mandato de busca e apreensão. Muita gente tremeu aí, muito político. Diz que é fraude relacionada à Caixa Econômica. Mas aí não é prefeitura, aí é bandidagem mesmo, Toné. Sim, mas é bandidagem. Agora, O pessoal, olha o endereço, um dos endereços que eles estão. Cidadele. Cidadele, lá só mora gente de... Não, eu soube que eles foram no condomínio... Jardim América. Jardim América. Mas também no Cidadele. Tem também no Cidadele. Tem. Em Salvador, a operação foi também num grande condomínio. É fraude ligada à Caixa, né? A Caixa Será que é Minha Casa Minha Vida, alguma coisa assim? Não tem a ver, pelo que eu fiquei sabendo, essa operação não tem a ver com nenhuma prefeitura. É questão de fraude bancária mesmo, pessoas envolvidas aí com esquema pela internet de dar golpe no banco, na Caixa Econômica Federal. Agora, porque a Polícia Federal não deu detalhe, não falou sobre a operação, não deu detalhe nenhum. Teve vereador, teve prefeitos aí tremendo na base, teve, né? Porque Polícia Federal em Itabuna já fica muita gente assustada. E cumprindo mandato de busca e apreensão, né? Quem tiver aí alguma coisa a pagar, tem que tomar cuidado. Tomar cuidado não, né? Se não já tomou, né? Porque eu não sei se vaza, né? Esse tipo de operação, porque a Polícia Federal é técnica, é difícil. A Polícia Federal só noticia depois das 6 da manhã, exatamente, quando ela já está no endereço. Olha, uma notícia aí para amenizar um pouquinho, Toné. Além de companheiros durante a vida, os animais de estimação da capital baiana, ou seja, da nossa Salvador, poderão estar junto com os tutores também após a morte, né? A vereadora Marcele Moraes, do União Brasil, fez um projeto de lei que autoriza o sepultamento de cães e gatos nos jazigos dos seus donos, no cemitério do município. Está sendo analisado pela Câmara Municipal de Salvador e deve ser aprovado. De acordo com o texto, o sepultamento poderá ocorrer em campas e jazigas, cujas concessões pertençam às famílias dos tutores, mediante regulamentação do serviço funerário do município. As despesas ficarão sob a responsabilidade da família e concessionário. Agora, eu acho interessante isso. É interessante para quem tem o jazigo próprio, né, Toné?
Não adianta quem não tem querer inventar, porque não vai dar certo, porque depois de 2 anos... Os meus mesmo eu enterro no quintal da minha casa. Porque depois de 2 anos vai desenterrar ali a pessoa, os restos mortais daquela pessoa, né? Então fica ruim para o animal. Mas quem tem seu jazigo próprio lá, pode colocar. A vontade, se for a vontade do tutor, né? Tem um lugarzinho, afinal de contas, não é muito, né? Eu acho até que isso não dependeria de uma lei municipal, Toné, porque só vai afetar quem pode ter seu jazigo, são os jazigos particulares. Então eu não vejo por que ter que passar por uma lei municipal para a pessoa enterrar seu animal no seu jazigo. Eu acho que isso aí era uma coisa que tinha que ser decidido entre o cemitério, sua administração, né? E o dono do jazigo, ou o dono da sua gaveta lá, seja o que for. Mas, enfim, Salvador, isso passa pela Câmara de Vereadores, deve ser aprovado. Em Itabuna eu não vi nenhum comentário sobre isso, né? Mas aqui tem um cemitério particular que enterra animais também, né? Se você quiser pagar, você pode Enterra pegar... animais também? Você pode pegar seu animalzinho e enterrar lá é um cemitério particular que tem aqui perto, inclusive, aqui próximo à TV. Mas é isso aí, né? Os animais também merecem um cantinho, né? Não pode deixar os animais. Eu acho que animal de estimação, gente, faz parte da família. Eu trato meus animais muito bem, com muito carinho, acolhimento. Não é só dar comida, dar água e dar remédio. Você tem que ter acolher, você tem que dar carinho. Porque o animal não pede nada em troca. O animal se afeiçoa a você, conhece você. É um negócio muito interessante. É que depois, após a morte do seu pet, você fica... Eu já fiquei várias vezes de luto, é uma loucura para você atravessar essa fase. É muito difícil. Eu sempre falo, não quero mais animal. Agora, não interessa, agora estou com 2 gatas em casa e uma cadela. E eu digo sempre, não quero mais saber. Quando vejo, já estou com um lá em casa. Um estava na rua, peguei, botou dentro de casa. O outro, a pessoa viajou, foi para fora e entregou lá para me tomar conta e não voltou mais. Fica difícil você abandonar. Então, você que tem um coração, né, bom, e você gosta de bicho, você tem que gostar. E depois é sacrifício, é renúncia. Tem muitas vezes você viaja, você bota uma pessoa para tomar conta, mas não é a mesma coisa. Você tem que passear com o animal. Uma vez eu viajei, mas sua cabeça, você vai passear, mas sua cabeça fica aqui. E aí liga toda hora, tá tudo bem. O animal, aí ele compreende você e ele tem aquelas coisas, não é, do tutor, aqueles hábitos que ele não muda. Então ele é acostumado a comer aquela coisa, a ração, o preparo da comida. Aí eu deixei uma vizinha tomando conta. Ela ia lá, dava comida. O cachorro não quer comer. Por quê? Mas é a mesma comida que eu deixei, tudo preparadinho. Os potinhos, tudo separado. Não adianta. É o modo de você fazer, o modo de você servir. Eles sentem, não é a mesma coisa. Então, a comida era a mesma, mas a maneira, na hora de você dar, de oferecer a comida, não é a mesma coisa. É muito louco. Você tem que ter sacrifício, você tem que ter renúncia. Às vezes levava. Hoje em dia tem uns locais que recebem, né, temporariamente, quando você viaja, por exemplo, em festas, Réveillon, Carnaval. Mas os bichos não estão acostumados também a isso. É outra loucura. Você deixa, às vezes pode ter maus tratos, né? Eles não socializam com outros bichos. Tem muita gente, viu, Toné, abandonando animal. Recentemente eu presenciei aqui na saída para Ilhéus, uma pessoa num carro preto, abandonou o cachorro e ele saiu correndo atrás do carro desesperado. Isso né? dói, isso dói. Isso é terrível. Isso dói. Ração tá cara, né? Se você não vê que não tem condição de criar, e é bicho melhor não cresce. pegar o É animal. pequenininho, é bonitinho, entendeu? Vou levar. Mas depois cresce. E às vezes você compra, você não sabe se é de pequeno, de médio ou de grande porte. Aí cresceu demais, não dá certo. Vou jogar fora. Não é assim. O bicho cresce. O bicho desculpa, adoece. Ele fica idoso, tem problema de surdez, tem problema de visão, muita coisa, tem tártaro, tem problema de dentição, tudo isso. E você tem que ter cuidado, é custo. E a medicação de pet são caríssimas. Tem uma agora que a minha cadela está com problema cardíaco, estava com uma tosse terrível, levou lá, está tomando um Forticol Duo, R$180 por mês. É uma cartelinha, toma um por dia, vem 30 dragas. Mas é caro.
180 nem todo mundo tem, 180 é uma feira. Tudo para animal é mais caro, né? É, mas Olha, vamos voltar aqui a falar, né, de política. Em jantar com empresários, o presidente do Partido Liberal, PL, Valdemar Costa Neto, tentou colar em Flávio Bolsonaro do PL a imagem de um Bolsonaro moderado e disse que se o senador for eleito, fará um governo melhor que do ex-presidente Jair Bolsonaro. O encontro ocorreu segunda-feira, né, anteontem, em um restaurante nas imediações da Avenida Brigadeiro Faria Lima, no centro financeiro de São Paulo, zona oeste da capital. Disse ele, o Valdemar, né? Quando a gente vê as atitudes do Bolsonaro, o trabalho do Bolsonaro, a gente via que ele tinha uns destemperos que o Flávio, seu filho, não tem. O Flávio é muito equilibrado, preparado, tem carisma e tem tudo para fazer um bom governo, muito melhor que o de seu pai. Fecha aspas. Disse o Valdemar Costa Neto nesse jantar promovido pelo grupo Esfera Brasil. Ele também afirmou que nas eleições de 22 foram cometidos erros que não podem se repetir neste ano. De acordo com o dirigente do PL, esses equívocos teriam custado a eleição que poderia ter sido ganha, com a transferência de 1 milhão de votos para o presidente Lula. Costa Neto criticou a escolha do general Walter Braga Neto para vice naquele pleito, argumentando que o militar não trouxe nenhum voto. Isso realmente é verdade, né? O Bolsonaro, ele botou dentro do governo e na campanha também muitos militares. Militar não traz voto nenhum. Se ele pegasse cada militar desse que ele agregou na campanha, fossem pessoas de outros partidos, né, poderia agregar mais votos para ele ganhar as eleições. Mas o problema é que o Bolsonaro não confiava em ninguém. Essa corrupção, esse mar de lama que está no Brasil, é difícil você achar um político correto, né, um político consciente, um político honesto. Honesto. Não basta ser honesto, tem que verdade parecer honesto. Então o Bolsonaro, apesar de ter sido deputado por muitos anos, né, quase 30 anos como deputado, mas ele conviveu mais tempo no quartel militar. Então ele tinha aquela confiança no militar, de que o militar não ia entrar lá para roubar, para fazer o que está acontecendo no Brasil, gente. Ou você não está vendo que todo dia tem notícia de corrupção no Brasil? Só escândalos, né? Só escândalo em cima de escândalo. Então ele buscou os militares por isso e pagou e está pagando um preço alto. O Bolsonaro, ele está sendo castigado, mesmo sem ter culpa de nada, ele está sendo castigado pelo sistema, porque o sistema não quer que o militar bote a cabeça de fora, com medo de uma ditadura, né? Só que a ditadura do civil é pior do que a do militar. Se a gente for ver o que está acontecendo em Cuba há mais de 50 anos, o que está acontecendo na Venezuela, que apesar de ter capturado Maduro, né, os Estados Unidos... Mas ainda tem muita gente presa, mas lá né? na Venezuela a ditadura está comendo solta. Ainda tem muita gente presa. Tem gente que foi morta, que está sendo morta e ninguém fica sabendo. Que está asilado em outros países, muitas Pois é. pessoas. O que acontece em outros países aí de ditadura não é brincadeira, aqui na América. Então, Agora, no caso de Bolsonaro, está havendo uma confusão muito grande. Esse Bolsonaro, a Michele não se dá bem com os enteados. Com nenhum dos três. Nem com o Flávio, nem com o Carlos, e não com o Eduardo, nem com o Eduardo que está nos Estados Unidos. O Eduardo agora resolveu atacar Michele e Nicolas. Ué, Nicolas é um puxador de voto incrível para o PL, para o bolsonarismo. Ele vai fazer agora de novo uma manifestação no dia 1º, acho que domingo, não é isso? Dia 1º, vai fazer uma grande manifestação. São Paulo, mas que é em todas as capitais do país. São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Mas não é só capitais, não. Várias cidades mesmo do país. Vai ter essa manifestação, Acorda Brasil, esse movimento. E ele vai fazer dia 1º. Então, é um menino carismático, o deputado mais bem votado do país nas eleições de 2022. Então, o que é isso? Fez aquela caminhada de Minas até... Foi de Minas, foi até Brasília, não foi? Tá, o Distrito Federal. Que foi realmente um grande sucesso. Começou a caminhada com 100 pessoas. No fim, terminou com milhares de pessoas.
E não foi melhor ainda porque caiu um raio, né, Toné? Lá E muita graças gente a Deus que não matou ninguém, que se matasse aí ia ser um desastre. a multidão dispersou, alguns ficaram com medo, saíram dali. É porque choveu aí em Brasília na chegada, choveu né, no muito, final. Mas muita gente no encerramento. compareceu. Mas foi uma coisa realmente que funcionou. Foi um movimento muito grande. E chamou a atenção da esquerda, do governo, claro que o governo atual é da esquerda, do PT. Então eles ficaram já acendeu um alerta. Esse menino vai longe. Olha, por falar em Bolsonaro, a Receita Federal do Brasil quer assumir a custódia das joias sauditas apresentadas na investigação relacionada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O pedido chegou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, por meio de um ofício enviado pela Polícia Federal ontem, dia 24. A solicitação partiu da Superintendência da 8ª Região Fiscal da Receita Federal. Agora, um detalhe. Essas joias, que foi um presente saudita para a família de Jair presente Bolsonaro, pessoal. Um presente pessoal. Não foi de governo para governo. Não, isso já foi reconhecido pelo Tribunal de Contas da União. Isso já foi reconhecido pela Advocacia Geral da União. E agora, por que a Receita Federal do atual presidente Lula quer essas joias? Se isso já foi reconhecido que pertence à família do Bolsonaro. Né? Patrimônio pessoal. Pessoal. Tanto é que tinha um inquérito para apurar isso, se alguém tinha roubado, se Cid tinha vendido essa joia. E tudo isso caiu por terra, porque ficou comprovado que não pertence ao governo, e sim à pessoa do Bolsonaro. Isso foi um presente pessoal. Assim como Lula já recebeu relógios, né? E outras joias de presente e é dele, ele saiu do governo, Porque é uma coisa, levou. Barbosa, é de praxe, assim, quando um presidente visita outro, chega no país, eles trocam presentes, mas aí são presentes, são institucionais, é de governo para governo. Por exemplo, você dá de presente uma tela de um pintor do seu país, aí é para patrimônio do governo, não é patrimônio pessoal, não é de cunho pessoal. E aí vocês trocam presentes. Tanto o visitante, né, e o anfitrião. Tudo bem. Mas no caso dessas joias, era uma questão para patrimônio pessoal. Foi um presente de ordem que o príncipe saudita deu, um presente pessoal. Eu acho, Vitor, né, que o que a Receita Federal tinha que fazer era o seguinte, convidar a família do Bolsonaro para pagar o imposto, tudo bem. Ó, vocês precisam retirar esse negócio, agora tem que pagar o imposto. Aí porque tá ele certo. recebeu essas joias lá na Arábia Saudita. Não, foi? essas joias chegaram depois que eles vieram de lá e ficaram retidas na Receita Federal, na alfândega. Na alfândega, aeroporto. aí tem que pagar o imposto. Então eu acho que deveria ser isso, mas não. A Receita Federal, ó, diz aqui a notícia, conforme a Polícia Federal, a transferência de custódia depende da autorização do Supremo Tribunal Federal, porque os bens foram apreendidos no âmbito de um procedimento ligado a uma petição que tramita na corte. Mas isso, segundo o Tribunal de Contas, gente, não é, como eu disse, não foi roubado, isso foi um presente pessoal. Então isso não tinha mais que ser motivo de processo na corte, seja lá onde for. É mais um negócio para ficar falando o nome do Bolsonaro, para ficar insinuando, né, que ele teria roubado Barbosa, alguma esse coisa. povo, não sei não, tudo eles procuram confusão. Rapaz, o Lula passou 4 anos falando do Bolsonaro. Não tem um dia que o Lula fale numa televisão, Bolsonaro, numa rádio. Bolsonaro. E tem outra coisa também que eu lembrei. Assim que eles assumiram, a Janja fez um levantamento que tem que fazer, é um inventário que chama, né? Do que você encontrou no palácio. Aí disse que não, tava faltando sofá, tava faltando roupa de cama, tava faltando armário, tava faltando isso, tava faltando aquilo. Aí foi a Polícia Federal, todo mundo, tá faltando um bocado de coisa. Michele levou, Michele que roubou, Bolsonaro que roubou. Resultado, ficaram nisso, martelando isso, e a mídia, que é a serviço deles, essa mídiazinha nojenta, começou a falar. Sabe onde que estava? Num depósito, lá no palácio. Encontraram os móveis, encontraram tudo. Aí eles ficaram com a rabinha, botaram o rabinho entre as pernas. Ninguém tinha levado nada. Agora, Lula, quando saiu da outra vez, ele botou não sei quantos caminhões e carregou, foi coisa. Ninguém nem olhou, nem confiscou, não viu nada que ele estava levando. Aí que a gente estava falando. Tinha coisas ali que não era patrimônio dele, pessoal. Ali tinha coisa que pertencia ao governo. Então, se você, ao deixar o cargo, você tem que deixar lá. Que pertence ao governo. Faz parte do patrimônio do governo.
É o patrimônio público, não é pessoal. Olha, o cantor, né? O caso do cantor rapper Oruan ganhou uma reviravolta nesta semana. O procurador da Justiça, né, do Rio de Janeiro, colocou a caça aí ao Oruan, já que há cerca de 20 dias o cantor apresentou um laudo de transtorno psiquiátrico ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro através da sua equipe de defesa. Isso depois de ser considerado fugitivo aí, mesmo com a tornozeleira eletrônica, já tinha 90 dias que ele estava desaparecido, né? Segundo informações divulgadas pelo jornal Extra, os advogados do artista anexaram um atestado médico ao caso, onde os profissionais informam que ele encontra-se em acompanhamento psiquiátrico, apresentando um quadro clínico compatível com transtorno de ansiedade associado a transtorno depressivo moderado. Aí vale, né? Mas quando o Bolsonaro pegou um ferro de solda com transtorno, consideraram que ele queria fugir, né? Então você vê que é uma perseguição mesmo a Bolsonaro. Entretanto, os profissionais não informaram aí quando o Oruan pretende se entregar à justiça e cumprir o mandato de prisão expedido contra ele até o dia 4 de fevereiro, após o habeas corpus, o advogado e o juiz. Bom, então tá aí, o Oruan apresentou aí um atestado para justificar uma fuga que teve aí e estava sendo procurado há muitos dias pela polícia do Rio de Janeiro. Lembrando ainda que esse Oruan é filho de Marcinho VP, que é um dos líderes do Comando Vermelho no Rio. Já tem bagagem, tem referência, não tem? Esse rapper, Oruan, filho de Marcinho VP. Ligado ao narcotráfico, ao crime organizado, isso aí. Quando ele saiu da primeira vez que ele teve uma confusão com a polícia, que ele saiu, ele foi carregado nos braços. Eu vi uma reportagem. Antigamente a gente aplaudia, recebia os ídolos, eram os jogadores, era Pelé, era um Ayrton Senna, a gente botava nos ombros, botava nas costas, né? Agora não, agora vai um filho ligado ao tráfico, ao narcotráfico, filho de um traficante, aí vai o povo lá, os fãs, milhares de pessoas na porta do presídio para receber esse Oruan. Os valores realmente morais nossos estão em plena decadência, infelizmente. Olha, vamos falar um pouquinho aqui do meio ambiente, né? Para dar uma relaxada, depois a gente volta a falar de política aí, de polícia, né? Olha, um cenário incomum tem preocupado, Toné, quem vive e trabalha ali na região de São Tomé de Paripe, né? Que é a região baixa ali da capital baiana, no subúrbio ferroviário de Salvador. Mas tem umas praias belíssimas ali. Um líquido de tonalidade azul e amarela passou a ser visto na faixa de areia da praia. Dias depois, peixes começaram a surgir mortos no local. A situação já está sob apuração do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, INEMA, que investiga a hipótese de contaminação química. De acordo com relatos de moradores, o problema não é recente. A presença de substâncias teria sido percebida há algumas semanas. Imagens compartilhadas nas redes sociais reforçam a preocupação da comunidade. Em nota, o Instituto, o INEMA, informou que novas informações serão divulgadas após a conclusão da análise e emissão do laudo técnico sobre esta ocorrência ali nas praias do subúrbio ferroviário de Salvador. A gente tem que ter muito cuidado, né, na praia, não só com as coisas, né, que vêm do mar, né? Que isso hoje também prejudica também a fauna marinha, né? Mas terrível. também com porque, Toné, as empresas hoje, né, estão despejando produtos químicos no mar. Os navios, aí no caso aí foram Tem navios também, né, que fazem esse transporte de Às vezes produtos até químicos. lavam seus... Transporte de produtos químicos. Houve vazamento, né? Ou que até foi parar lavam, na areia da praia. Ou até lavam seus porões, né, e jogam o resíduo no mar. E aí tudo tende a ir para a areia da praia, né? E é muito perigoso isso para o banhista, né, para a saúde das pessoas. Com certeza, futuramente vai aparecer gente aí que tomou banho nessa água e foi contaminado, né? Não só os peixes, mas as pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado. São Tomé de Paripe, né? Outra coisa que tem que ter cuidado na areia da praia é com cacos de vidro, pedaços de metal. Não, agora apareceu um material, Barbosa,
Acho que foi em Itapuã. Ali... Parecendo um furador. Não, aquilo ali se coloca em cima de muro, né? Para evitar invasão de residência, né? É umas pontas de lança. Sim, mas é encontrado na praia. Eu não sei. Enfiado na areia. Eu não então sei a pessoa vai lá e se fura. Pisa e fura. Eu desconfio até que a própria pessoa que fez o vídeo é que colocou aquilo ali, Toné, para amedrontar algumas pessoas. Mas é perigoso, sim, você encontrar material perfurante. Porque fica coberto pela areia, você pisa, não sabe o que é que está pisando. Outra coisa... E causa realmente um ferimento feio. Viu? Outra coisa que eu vejo muito nessas barracas de praia, Toné, são famílias que levam crianças e colocam elas, enquanto está tomando cerveja ali, colocam as crianças para brincar na areia. Só que aquela areia da barraca de praia, as pessoas jogam pitucas de cigarro, resto de alimento, né? Casca de caranguejo. Então é perigoso ali machucar uma criança. Tenha um cuidado com isso. Se vai botar uma criança para brincar, procura um local onde pelo menos a maré já tirou ali a sujeira, né? Já lavou aquela areia ali. E até porque não é só eles, tem comerciantes ali, tem barraqueiros que trabalham ali com bebida, com cerveja. Nem sempre é bebida em lata. Às vezes é garrafa de vidro. Exatamente. Que pode ocasionar um acidente. Pois é. Outra coisa também, você que vem aí do sudoeste, de Vitória da Conquista, Itapetinga, dessa região aí, vem para Ilhéus, tem morrido muita gente aqui, todo verão, né? A gente vê mortes de jovens. Afogamento? De afogamento. No período do carnaval, nós tivemos um jovem aí de 17 anos, né? De Vitória da Conquista, que morreu afogado. Teve isso na Praia do Norte, aí teve um outro na Praia do Sul, e teve um que quase morreu afogado, mas foi machucado, muito machucado pelas pedras ali em Olivença. Aquela região ali tem muita pedra. Então ele foi jogado pela maré contra as pedras, se machucou muito, mas graças a Deus conseguiram tirar ele com vida. Então você que... Mas essas praias não são sinalizadas não, Barbosa? São, mas as pessoas não dão a mínima para sinalização, né? Você tem hoje salva-vidas nas praias, drone para salvar vidas, você tem as bandeirinhas que informam a área. Mas olha, eu não vou muito longe, quer dizer, eu vou ter que ir um pouco mais longe agora para dar esse exemplo. Em Recife, eu tive recentemente lá na Praia da Boa Viagem, Toné, a cada 20 metros tem uma placa dizendo que ali é proibido o banho em função de tubarões. E as pessoas entram na água. Você imagina, se o cara não tem medo de tubarão, vai ter medo de morrer afogado? Porque as pessoas se acham super-heróis. Eles acham assim, comigo não acontece, né? Acontece com o outro. E aí, infelizmente, pode acontecer com qualquer um. Porque tem pontos da maré, que a maré se encontra, ela praticamente cruza em X, e aí ela retorna. Quando ela retorna com muita força. Às vezes a pessoa está ali um pouco sem força, né? Pisa na areia, a areia afunda e a corrente vai puxando, ela não percebe. Quando vê, está num momento que não dá mais nem para nadar. E tem problema também de indivíduos, aí no caso foram jovens, né? Adolescente, não. Tem pessoas ingestão que de bebem bebida também, alcoólica, né? O cara se acha o máximo, né? Bebendo, chapado e entra na água, né? No mar, vai andando, como você falou, tem essas correntes lá embaixo, você pia, não, aqui é rasinho, mas ele pode ter um buraco e a corrente lhe puxa, você vai. Não adianta saber nadar nessa hora, meu amigo. Não adianta, contra buraco, corrente marinha, não vá não. E esse pessoal, geralmente, são pessoas que não têm muito contato com o litoral, com áreas litorâneas, por exemplo, de Conquista. Acontece muito com essas pessoas que moram em lugares que não tem mar. Não é? Não é a beira-mar. Então, e as praias de Ilhéus, né, tem uma característica, né, que é o seguinte... A Praia do Norte é mais perigosa. Porque essas praias de Ilhéus é o melhor litoral do Brasil, sem dúvida. Mas é o seguinte, você caminha na areia com a maré baixa, você caminha até 1 quilômetro com a água abaixo da cintura. E você acha que é rasa a praia, então você fica sem medo, fica despreocupado. Só que de um momento para outro a maré enche, uma onda traz muita água. Mas dizem que no caso, Barbosa, dizem que ela é mais perigosa até quando a maré está vazante, quando ela está esvaziando. Porque ela puxa você para lá, não é? Exatamente. Quando está enchendo, ela pode jogar você para cá de volta. Então, isso que eu estava dizendo. Você vê que está rasa a praia, porque a maré está baixa, você vai caminhando. Só que tem um momento que a onda vem com muita água e vai longe de você. E na volta aquela água vem com muita força, e aí puxa você. E puxa.
e você está num ponto que já não pode mais nadar. Aí já puxa pro fundo, aí fica difícil, né? Inclusive, eu estava observando outro dia uma família, né? Um casal com um filho andando, brincando, a onda passou da cintura, daqui a pouco estava no pescoço já, eles nem perceberam, aí quiseram voltar rápido. Então você vê que é perigoso, né? Não é bom brincar com o mar, é muita água, o volume de água é estrondoso, então você não vai suportar o peso ali, pode ser arrastado para uma parte profunda. E Canavieiras tem outro detalhe, né? Quem vai para Canavieiras, Porto Seguro, Salvador, a areia já é uma ladeira. Então você dá 2 passos, a água já encobriu você, né? Então você tem aquele momento que a maré puxa a onda, aí você desce ali uma ladeirinha, brincando, a maré volta. Quando ela volta, a água já está mais alta que você. Então é muito perigoso. Eu não quero brincadeira com água, viu, Toné? Olha, vamos mudar de assunto aqui agora para falar sobre IPVA, imposto, mais Veículos imposto. automotores. O prazo para pagamento do IPVA com 15% de desconto na Bahia termina nesta quarta-feira, né? O benefício é válido para quem optar pela quitação em cota única. Quem parcelar não tem direito a esse desconto. De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, Cefaz, o pagamento pode ser feito pelo meio na plataforma oficial do Governo do Estado, nos canais do Banco do Brasil, Bradesco, Bancob. Né? Mas esses bancos todos dão problema, viu? O mais certo aí para pagamento é o Banco do Brasil. O abatimento é aplicado automaticamente no momento da emissão do guia e vale exclusivamente para o IPVA, viu, gente? E não para o licenciamento. São duas coisas diferentes. O IPVA é o imposto do governo do estado e o licenciamento é o imposto do governo do estado também, só que é separado, né? O licenciamento vem pelo Detran e a taxa de IPVA vem pela Cefaz. Mas é tudo para o governo do estado. É uma beleza, né? Você dá aí, vamos botar hoje o preço de um carro popular. 80 mil reais num carro. Esse carro popular agora está em 80 mil? O mais barato, é todo de plástico, parece um brinquedo, né? Não presta para nada. Mas, infelizmente, tem muita gente que precisa comprar para usar como Uber, né? Ganhar um dinheirinho. 80 mil reais um carro popular. Aí, gente, o governo que não lhe deu nada, não fabricou nada nesse carro, né? Não é seu sócio em nada. Todo ano você tem que pagar ao governo aí 2 mil reais. É brincadeira isso? O que é que o governo tem? Ele é sócio seu? Não. Ele tira seu dinheiro, ele acha um jeito de usurpar seu dinheiro. Agora, em troca desse imposto, porque quando foi criado esse imposto, gente, foi criado, eu era criança, viu? Porque na época não tinha imposto para carro. Aí o governo federal, daquela época, era o pessoal do Exército, viu? Que era a ditadura no Brasil, na década de 70, não é isso, Toné? Então o Exército criou um imposto chamado URV, se não me engano. Segundo isso é história, né? Porque eu não vi. Na época era... É unidade de referência o quê? eu não lembro agora, da federação. Eu era criança, mas eu leio as notícias, né? Isso foi criado lá na década de 70. Não era chamado imposto, era chamado uma contribuição para você ajudar a pavimentar as estradas. Mas no imposto não já está incluído, no IPVA não já está incluído isso? Aí, ainda na década de 70, a Câmara dos Deputados achou por bem oficializar essa contribuição. Aí ela vira o IPVA, com a desculpa de que o governo, com esse imposto, jamais privatizariam estradas no Brasil. Jamais você ia pagar pedágio. E esses pontos de pedágio? É tudo chegar terceirizado. lá. Eu vou chegar lá. Então os deputados, né, criaram essa lei com essa desculpa de que você jamais iria pagar pedágio no Brasil. Jamais. Olha só, que ironia, né? Aí 10 anos depois, na década de 80, começaram a privatizar as estradas. E ninguém reclamou. O problema do brasileiro é esse. O brasileiro aceita tudo. Ninguém reclamou, ninguém fez protesto em Brasília. A gente engoliu isso calado. Então hoje... a gente é obrigado a pagar pedágio quando você viaja, pega estradas, e você paga um imposto e você não tem benefício nenhum das estradas. Então você paga pedágio então você e paga imposto, duas vezes, paga o público e paga o privado. Porque geralmente esses pedágios, pontos de pedágio, são de empresas privadas, Pois não é é. isso? Que fazem um contrato com o governo. Sim, aí você já paga o PVA, que já é
a coisa pública. Você paga. Então você paga 2 impostos. Paga 2 vezes. Não, você paga muitas vezes, Tony, porque você, além de pagar... Você ainda paga a gasolina cara. Você paga o IPVA e você paga o particular. Aí você, quando compra o carro, você paga 50% de imposto. Eu falei aqui do carro mais barato do Brasil, que é 80 mil. Sabe quanto é o valor que a montadora recebe desses 80 mil? Ela recebe 47 mil reais. O resto é todo de imposto. É quase 50% de imposto o valor do carro que vai para o governo. Agora, o governo fabricou alguma peça? Não, porque o Brasil é montador, né? Não importa, mas eu estou dizendo aqui o porquê que o governo leva tanto Sim, dinheiro. mas o Brasil não fabrica carro, fabrica? Fabrica. Carro? Aí tem muitas fábricas no Brasil. Hoje, poucos carros entram inteiros aqui no Brasil, até porque o imposto é mais caro ainda. Se for trazer o carro de fora, a montadora vai pagar muito mais imposto, né? Então, hoje, a única empresa que não fabrica peça no Brasil é a BYD. A BYD. O resto, todo mundo fabrica peça Que é carro elétrico, né? As grandes montadoras todas fabricam as peças aqui no Brasil mesmo e depois monta numa grande fábrica, né? Porque é assim que funciona a fábrica de carro. A fábrica do carro, propriamente dita, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. A Volkswagen, ela monta carro, porque quem fabrica o motor é uma coisa, quem fabrica a caixa de marcha é outra, quem fabrica os bancos é outro. Aí chega tudo, mas tudo dentro daquele círculo, né? Ela monta um círculo ali e as suas fornecedoras ficam dentro daquele círculo, né? São elas que prestam serviço para elas mesmas. Então junta tudo ali numa grande fábrica e monta o carro. Por isso chama montadora. Ainda tem pneu também, Agora né? a BYD, por enquanto, está trazendo as peças da China e montando aqui na Bahia. Mas está trazendo tudo da China, com a promessa de que futuramente tudo vai ser fabricado aqui no Brasil. Mas as demais, então, né, fabricam e montam aqui no Brasil mesmo. Então eu pergunto, o que é que o governo federal faz na fábrica de carro para levar metade do valor em imposto? Então, gente, nosso país, a gente não aprendeu a reclamar, a gente não aprendeu a gritar sobre isso. Aí vão fazer uma reforma tributária, a gente fica só calado, observando. Não, a gente tinha que apertar os deputados, senadores, para fazer uma reforma honesta, justa. Mas ninguém fala nada. Mas tem que ser antes, Barbosa, porque depois, quando institui que eles aprovam lá no Congresso, fica mais difícil voltar. Pois é. Por exemplo... Não é retroceder. Ninguém vai retroceder. Uma lei é difícil você retroceder uma lei, retroagir. Então é melhor fazer essa manifestação antes da aprovação. Em 2022, 2023, por aí, os deputados fizeram uma pseudo-reforma, né, tributária, dizendo que ia imitar o IVA. Uma mini-reforma. Eles queriam imitar um imposto chamado IVA, que já tem em muitos países pelo mundo. Como é o nome, Barbosa? IVA. Esse imposto é um imposto único. E é da seguinte forma, você compra esse aparelho. Esse aparelho aqui, digamos, custa 3 mil reais. Aí, no momento que você vai comprar, a loja tira a nota fiscal e mostra lá o valor. Olha, o aparelho, na verdade, custa R$ 2.500. R$ 500 você está pagando de imposto. Isso nos outros países funciona assim. Aqui no Brasil, não. O cara tira a nota, você não sabe quanto é que você está pagando de imposto. E, na verdade, aqui no Brasil não é só um percentual, aqui é a metade. Se o aparelho custar 3 mil aqui no Brasil, pode ter certeza que você está pagando R$ 1.500 de tributo. Só de imposto. De imposto. Então isso é um absurdo. A gente precisa aprender a reclamar, gente. A gente precisa aprender. Olha, cada senador, cada deputado, ele tem um e-mail que ele é obrigado a divulgar lá na página do Senado, na página do Congresso. Entra na internet, vê qual é o e-mail do deputado, do senador e faz sua reclamação. Se o Brasil inteiro fizesse isso, amedrontava esses... Olha, eu vou até ficar calado para não dizer aqui o que eu tenho vontade, porque só tem bandido, Toné. Eles só pensam neles, só negociam a favor deles. Eles não negociam com o governo pensando no povo. E isso começa na Câmara de Vereadores aqui, não está longe da gente não. Aqui os vereadores fazem um acordo com o prefeito, quando eles elegem a mesa ali. Cada vereador vai levar X do prefeito, fica caladinho. Tudo que com o prefeito... direito a X cargos, né? Pois é dinheiro, né? Assessores. Emprego, isso e aquilo. Agora o cabide de emprego estava acabando porque o Ministério Público está obrigando as prefeituras a contratar via concurso, mas aí o prefeito já dá um jeito, abre 2 secretarias novas agora
Vai empregar 600 Não, pessoas. tem um negócio seletivo, tem não sei o que você pode contratar, sei lá. No estado tem um REDA, né? O REDA. REDA, que você pode contratar sem necessidade do concurso, não é isso? Mas aquilo é para coisas temporárias, né, Toné? Sim, mas não importa, mas é cabide de emprego. Vira permanente, porque vai virando, um E penduricalho, sabe onde né? tem muito isso no setor, aqui no estado? Na educação, a REDA. Muito. Mesmo. É porque eles aproveitam, porque a educação, ela não pode prejudicar o aluno. Então eles alegam, está faltando professor, não dá tempo de fazer um concurso, esperar passar, contratar, aí o ano letivo acaba. Então a justiça permite que o governo contrate professores temporariamente, sem concurso. Funcionários, sem concurso, porque senão não dá tempo. Mas aí vai virando um penduricalho pro resto da vida, né? Porque tudo que é... Aí se torna permanente. Tudo que é provisório no Brasil vira permanente, né? Esse é o grande problema. Permanente. Esse é o grande problema. Olha, vou dar outra notícia aqui. Deixa eu ver aqui, Toné. Tem uma notícia aqui pra gente dar, né? Sobre a artista baiana, a Ju Paraguaçu, né? Que foi escolhida aí pela FIFA para dar cara à Copa do Mundo Feminina que vai acontecer no Brasil em 2027. É uma baiana. Veja aí o que ela fala dessa escolha aí da FIFA. Como artista, como ilustradora, como designer e como feminista, eu me sinto fazendo um golaço na Fonte Nova, cheia, assim. Eu sou artista, designer e ilustradora, sou do interior da Bahia, da Chapada Diamantina, mas moro em Salvador há muitos anos e sou uma das artistas que ilustram a Copa do Mundo Feminina de Futebol pela FIFA, que vai acontecer em 2027. Espero ser a Copa das nossas vidas, que todos os estádios encham, que a gente torça muito pelas mulheres. Ok. Bom, tá aí, parabéns, né? A feminista declarada aí que vai fazer parte da Copa do Mundo, um esporte que diz, né, ser feminino, futebol feminino, mas na verdade 90% das atletas se declaram, né, não femininas. Mas é isso, faz parte. 90% não, eu diria 99%. Vamos falar um pouquinho agora das chuvas fortes que estão aí em todo o Brasil, principalmente no eixo Minas, Rio de Janeiro. São Paulo também. Espírito Santo, interior de São Paulo e aqui na Bahia, mais na região... estado de alerta, né? Região aqui, divisa com Minas, sudoeste da Bahia, Extremo Sul. Sul e Extremo Sul. E ontem tivemos chuvas fortes em Camaquã, temos até imagens aí para a gente mostrar, né, como é que foi essa água forte. Camaquã é aqui perto, né, gente? Então, a gente tem que estar de olho aberto aí. Pois é, muita chuva em Camaquã e outras cidades aqui da região, viu, gente? Tivemos muita chuva mesmo, inundando em algumas ruas. Tem umas imagens aí do Central de Política, do nosso querido Neto Terra Branca, que mostra aí uma verdadeira... Aqui não tem como sair, não. Aqui que eu me arrumei aqui, ó. Aí, isso é uma escola aí em Camaquã, né? Você vê as águas aí, parece um rio, né? Parece não, virou um rio aí, essa rua aí em Camaquã. Camaquã fica a poucos quilômetros aqui, gente, a 10 minutos de Itabuna praticamente, né? Você anda um pouquinho ali, você já está no município de Camaquã. Logo depois de Guararema ali, né? Você já está perto de Camaquã. Então, muita chuva aí, alagando a cidade. Conforme eu falei no início do programa, essas chuvas também caíram muito forte em Bicaraí, Itaju do Colônia, Itapé. Né? Isso aqui interessa de perto a nós, né? Pois é. Porque é o Colônia e o Salgado que vem bater aqui no Rio Cachoeira, né? Essa água que encheu aí o rio Cachoeira ontem, né? Hoje deixando até sem poder trabalhar os operários ali que estão construindo a ponte entre o bairro da Conceição e a Avenida Amélia Amado. E tem mais previsão de chuvas aí até a sexta-feira aqui na região. Até sexta-feira. Em todas as cidades. Todas as cidades. 400 cidades da Bahia. Uma média aí... Estão em estado de alerta laranja. Uma média aí de 40 milímetros são esperados aí por dia nessas chuvas aí da região. Então vamos aguardar aí com expectativa. Agora, Barbosa, a situação pior mesmo está sendo em Minas. Em Juiz de Fora morreram parece que 25 pessoas. E estão 40 e tantos estão desaparecidas. Tá difícil. Desmoronou prédios, casa, teve deslizamento de terra. O pessoal, socorristas, que está tentando tirar as pessoas dos escombros. Teve gente que não conseguiu correr. E tem outra cidade também em Minas, é o Bar.
também que está realmente sob alerta vermelho, crítico, estado crítico. Muita chuva nesse lugar. Minas é o pior estado com essas chuvas recentes aí. Que já são, é aí que eu digo, o Brasil, eu falei, que o Brasil não está preparado para esse fenômeno da natureza. Sim, mas não é. Esse prédio que desmoronaram lá, que eu vi na televisão em Juiz de Fora, pô, foi na área central, uma rua com um bocado de casa. Não é assim, foi num subúrbio, o cara estava em uma área de risco, uma casa, um imóvel lá, mas não é. Não estava assim nessa área de risco. Quer dizer, não sei, o prédio caiu, desabou. Foi triste. Aí procurando pessoas, tem voluntários procurando com as próprias mãos, cavando para ver se conseguir achar sobreviventes. É um negócio muito triste. Aquela questão do prédio ali, Toné, é uma questão de águas pluviais que às vezes infiltra debaixo do prédio, tira a sustentação do prédio, o prédio vem abaixo. A estrutura não aguenta, já foi. Isso é terreno que às vezes não tem muita pedra, muita rocha, né? É um terreno mais sedimentado, então acaba acontecendo isso aí. Por isso, até as fábulas, né? As historinhas de criança contam isso, né? Melhor você construir sobre uma rocha, né? Então, quem constrói prédio sabe disso, você tem que bater uma estaca até encontrar pedra, porque aí o prédio fica alicerçado em cima de uma rocha. Porque se você não achar rocha e construir em cima da terra, a primeira enxurrada que der ou uma água que infiltrar... Aí vai ter afundamento do solo, né? Vai ter um afundamento, Outra coisa também são obras que não são bem construídas. E material também, viu, Barbosa? Material que se usa. Às vezes usa pouco cimento, né? Ferro que é inadequado. O tipo de areia. É porque assim, Toné, todo mundo acha que é construtor. Aí não contrata um engenheiro para fazer um projeto da casa. Aí ele mesmo faz o projeto, vai numa loja de material de construção, compra o ferro, compra areia, compra cimento, o mestre de obra vai lá e faz. Aí o que eu ia falar, o mestre de obra, se o mestre de obra tem conhecimento, tem experiência, mas não tem o conhecimento de um engenheiro que estudou para isso, tá entendendo, Barbosa? Pois é. Então, é diferente. Então você vai e pega o ferro, digamos, o ferro para você colocar naquela coluna, que é a coluna, o nome já está dizendo, coluna. Coluna é o que sustenta a casa, é o que sustenta o prédio. É aquela que fica vertical. O que fica horizontal é a viga. A viga sustenta a parede. Quem sustenta o prédio é a coluna. E quem sustenta a viga é a coluna. A coluna. A coluna sustenta tudo. Então, o ferro da coluna, ele tem que ser bem dimensionado. Se você vai pôr 6 barras de ferro numa coluna de 20 centímetros, você pode subir até X andares. Isso quem sabe é o engenheiro. Então as pessoas não sabem, aí vai construindo, né? Ah, não, eu vou fazer só... sabe fazer o cálculo, eu vou fazer só um andar, eu vou fazer só um andar. Porque é uma questão também de matemática, né? Aí o cara da loja de material de construção fala assim, então leva o ferro de 0,5 polegada, que dá. Aí o cara vai, em vez de construir só um andar, como ele falou lá na loja, e o cara informou que... Aí constrói 3. Aí o filho quer um apartamento, o outro quer uma casa em cima. Aí ele constrói 4 andares. O mesmo ferro que era para construir um. Aí não teve engenheiro para fazer o cálculo, né? Aí aquele ferro, se ele tiver envolvido por um concreto muito bom, né, um cimento muito bom, ainda segura um pouquinho. Mas se for um pouco cimento, uma mistura de areia com cimento, uma areia de péssima qualidade, Aí, o primeiro problema que der, o primeiro balanço, a construção não aguenta e vai abaixo, porque o ferro está mal dimensionado, o cimento está mal dimensionado, a areia não era de qualidade, às vezes bota areia de praia que corrói o ferro. Tem essa areia branca e tem essa areia também de barranco, né? É chamada areia de barranco, mas assim, o problema é que tem gente que pega areia na praia para vender. A areia pode ser aquela areia lavada, areia branca, mas ela não pode ser da praia, porque na praia contém muito sal. E esse sal vai corroer o ferro. Então tem uma série de coisas, né? Eu não estou dizendo que é o caso desse de Minas, porque lá nem praia tem. Estou falando isso. Mas pode ter sido usado um pouco cimento, porque quando o prédio desabou ali, você vê a poeira que levanta, né? Então parece que nem cimento tinha. Então é um absurdo, né? Mas a distância assim a gente não vai julgar. Eles que estão lá que julguem. Agora, quando você for construir sua casa, seu prédio, contrate um engenheiro. Consulte o engenheiro, tem que ser. Você não vai pagar caro, o engenheiro é barato, gente. Para a importância que tem na Mas é mais casa, seguro, né? Se torna barato. Então você contrata um engenheiro,
procura o CREA, que ele vai lhe dar uma sugestão aí. E outra coisa, o CREA às vezes, Toné, dá o projeto até de graça, quando a pessoa não pode pagar, né? Comprovadamente, o CREA ajuda. Tem a prefeitura que tem um departamento Ou então lá. você pode, se você tiver condição melhor, pode contratar uma empreiteira, né? Séria, né? Uma empreiteira séria. Você contrata, ó, eu quero X. Vai dar o imóvel pronto. Isso. Você É entrega muito lá melhor. o projeto e a empreiteira vai lá e constrói. Aí, É muito melhor. Você vai ter sua família debaixo de uma coisa segurança, né? segura. Exatamente. Olha, o Brasil chegou à marca de 90 diagnósticos confirmados pela Mpox, conforme levantamento mais recente do Ministério da Saúde, em conjunto com a Secretaria de cada estado do Brasil. Além dos casos confirmados, o país acumula 180 notificações suspeitas. Desde 57 já foram descartados 57 foram descartados. De 180 notificações feitas, Toné, 57 foram descartadas de Mpox, tá? Após análise da Secretaria de Saúde. Somente em São Paulo, mais de 70 pacientes aguardam o resultado do laboratório. Em nota, o governo do Brasil, né, o governo federal, informou que acompanha de perto a evolução do cenário epidemiológico e reforça que o Sistema Único de Saúde dispõe de infraestrutura para diagnóstico, acompanhamento clínico e adoção de medidas para evitar novos contágios. Apesar de não haver registro de morte no Brasil, né, até o presente momento, especialistas alertam que o Mpox pode representar agravamento de determinados perfis de pacientes, sobretudo da ausência de acompanhamento médico adequado. O Mpox é um tipo de virose, né, muito grave e se parece muito com a catapora, né? Ele coloca aqueles caroços. é contagiosa, Barbosa? A princípio né, Toné? E ela apresenta aquelas bolhas na pele, né? Conforme a gente mostrou as imagens aí do Jornal à Tarde de hoje, tem uma foto de um paciente, você vê aquelas bolhas que Fica parecendo um sarampo, né? É tipo uma catapora. Ela apresenta aquela bolha cheia de água, né? E ali quando poca, aquela bolha arde muito, né? E machuca muito a pessoa. Então, né? Mais uma virose aí perigosa para o brasileiro. Agora, a gente tem que reconhecer o trabalho do nosso SUS, né? Que foi criado também lá na década de 70, 80. E ajuda muitas pessoas. E agora já tem a vacina para... tem a dengue, né? Que é uma variante daquela outra chikungunya, que é muito perigosa. Então, nós já temos vacina para dengue e temos vacina para chikungunya. E a zika? Ainda falta a zika. Mas a chikungunya pode servir, a vacina pode prevenir também a zika também. E é uma epidemia que levou aí muitas crianças, né, a ter problemas encefálicos, né? Então, a microencefalia, né? A microencefalia, né? Então, graças a Deus, é um avanço aí do Butantan, né, de São Paulo, fabricar essa vacina que serve para chikungunya e para zika. Agora, ela está sendo distribuída apenas, no momento, para os agentes de saúde, né? Não foi distribuída para o povo em geral, né? Em breve, teremos aí a vacina para o povo. Bom, vamos falar agora, Toné, sobre uma imagem de uma santa que foi incendiada, foi destruída aí, a imagem da Senhora de Fátima em Natal, no Rio Grande do Norte. Uma imagem gigantesca. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Então, essa imagem acabou... Foi ato de quê? De vandalismo? Então, vamos ler a notícia, né, para a gente entender o que foi que houve, né? Uma imagem Foi em gigantesca. Natal, na capital, foi, Orba? Em Natal, lá na capital. Tem imagens aí passando no vídeo, né? Foi um susto muito grande para os moradores, para as pessoas lá daquela região, né? Que presenciaram esse incêndio lá da imagem, dessa estátua de Nossa Senhora de Fátima. É uma imagem muito grande, né? A princípio, pelo que a gente está vendo ali, tinha mais de 10 metros de altura. Aqui no Nordeste, né, o pessoal gosta muito de cultuar essas imagens. Tem uma no Ceará, na Juazeiro do Norte, que foi uma homenagem ao padre Cícero Guzmão, né?
Um padre que teve O tamanho natural é imensa, né? Lá é mais de 15 metros a imagem dele, né? E agora essa em Natal, que eu nem sabia. Na verdade, eu tive conhecimento hoje pelo noticiário. Como né? é o nome da santa mesmo? Nossa Senhora de Senhora Fátima. de Fátima. É. Tem uma suspeita de que foi incendiada, né? Foi um ato criminoso, mas as autoridades estão apurando ainda para ver o que realmente aconteceu. Isso se né? chama intolerância religiosa também, né? Se for comprovado, é uma intolerância religiosa. Isso é crime também Tem um crime aí também, né? Imputado nessa situação. Mas vamos ver, né? Vamos esperar aí a apuração das autoridades. Olha, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem, terça-feira, dia 24, o texto final do projeto da lei antifacção. Em votação simbólica, os parlamentares decidiram rejeitar as alterações feitas pelo Senado e retomar o parecer original do relator, deputado Guilherme Derrite, de São Paulo. Com a aprovação, a proposta segue agora para a sanção do presidente Lula da Silva, do PT. O projeto endurece o combate ao crime organizado no país e prevê penas que podem chegar a 40 anos de prisão. A versão aprovada resgata conceitos que haviam sido suprimidos pelos senadores, como a tipificação de organização criminosa ultraviolenta, o crime de domínio social estruturado. Um dos pontos de maior divergência entre o relator Derrite e o governo federal Lula foi a destinação de bens apreendidos em operações policiais. Derrite manteve a decisão igualitária entre o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Estadual para Operação Conjunta. O governo Lula quer que o dinheiro apreendido, os bens apreendidos, fique com o governo federal. Já com a União. Já o Derrite quer que vá para cada os estados. Instituição de cada estado, que eu acho que é o mais correto. Também acho. Olha, e esse projeto de facção já rolou, tem muito tempo, está rolando aí. Então na Câmara, foi para o Senado, o Senado devolveu agora. E olha o que eu vou dizer, o presidente não vai sancionar. Ele não vai. Eu acho que ele vai vetar algumas coisas. Ele, não, ainda estão... Mas veja bem, Toné, o fato do Congresso ontem já ter derrubado o veto do Senado, a Câmara dos Deputados ontem derrubaram o veto do Senado. E devolveu para a Câmara. Voltou para a Câmara. O Senado devolveu para a Câmara com vetos. Aí a Câmara tirou os vetos e aprovou da forma original que foi mandada para o Senado. Então agora vai para o presidente, ele vai vetar algumas coisas, aí volta para a Câmara derruba o veto, porque a Câmara não está vivendo um romance muito bom com o governo federal. A prova está aí, porque o Derrite, ele é candidato a senador por São Paulo e ele é foi da direita. secretário de Segurança Pública do Tarcísio, E de São ele é Paulo. da direita, declaradamente da direita. E bem avaliado, viu? Ele é bem avaliado. E a Câmara dos Deputados, por maioria, aprovou a sua ideia. Então é sinal de que está contra o presidente Lula, porque se quisesse agradar o presidente Lula, derrubaria, né, a ideia do Derrite, e não derrubou. Então, se o Lula vetar, vai voltar para a Câmara e eles vão derrubar o veto do Lula. E vai aprovar do jeito E esse que tá. Derrite, ele deixou a Secretaria de Segurança, ele ia ter que se descompatibilizar, que ele é candidato, mas ele deixou bem antes, que é justamente para dar andamento ao projeto. E nesse projeto endureceu muito o crime organizado. Eles não vão ter direito a saidinha, auxílio reclusão, esse negócio de visita íntima, tem que acabar com isso. Acaba tudo. Jogou duro, ele radicalizou mesmo. É. Não pode ser assim. A gente paga, a vítima paga através de impostos, você paga um auxílio reclusão a um bandido que matou um ente querido seu. E já isso acabou... não existe, isso é um paradoxo, é doidice. E já acabou também com o voto do presidiário, ou seja, aquele que é preso, também o direito do voto. o cara que é condenado e preso, ele não vai ter direito a voto nas eleições. Por que ele tem que votar? É. Não tem direito. E esse negócio de saidinha? Que saidinha? Bota a saidinha, sai 30 mil, 10 mil fica. Fica na rua. E volta a cometer os mesmos crimes. E voltam de novo para a cadeia, às vezes, né? Quando eles conseguem pegar. Muitas vezes ficam foragidos anos e anos sem conseguir pegar.
Vamos ver aí depois do veto, da sanção do presidente Lula, né? Se ele vai sancionar. Aí Não vai, não, ele vai vetar. Caso passe a lei na íntegra, aí a gente depois divulga aqui futuramente, né? Item por item dessa lei, para você que está em casa ter conhecimento, né? O que é que consta no teor dessa lei. E eles não, o governo não gostou porque o Mota manteve a relatoria como derrite. Pois Eles é. não queriam. É o que eu falei aqui. Isso ontem foi mais que uma derrota. Mais uma derrota do governo. Né? E o Derrite que está sendo cotado para ser senador pela direita em São Paulo, brigando aí com o Haddad, que no momento o Haddad tem uma ligeira vantagem aí para o Derrite. E tem também uma candidata, né, ao Senado em São Paulo da esquerda, que briga aí com o Haddad, ou faz parceria com o Haddad. Perdão. Quem é aquela Amaral, como é o nome dela? Não, Tem uma do MDB aí que eles querem empurrar também, goela abaixo. Que ela até do Mato Grosso. Tá... Gente, você sai de um estado, vai ser candidata ao Senado por outro estado. É o que é o Carlos Bolsonaro, que é vereador pelo estado do Rio. Vai agora ser candidato a senador por Santa Catarina. Isso é uma doidice. Brasil realmente é surreal, gente. Olha, para você, Toné, que é mulher, estamos comemorando 94 anos do primeiro voto feminino no Brasil. As mulheres conquistaram o direito ao voto em 24 de fevereiro de 1932, com o decreto número 21.076, assinado pelo então presidente Getúlio Vargas. No ano seguinte, em 1933, as mulheres puderam votar e ser votadas pela primeira vez nas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, que resultou na promulgação da Constituição de 1934. Consolidando o sufrágio feminino como conquista do movimento feminista da época. Apenas em 1965, o voto feminino se tornou obrigatório, porque não era, né? Não era obrigatório, era factual, né? Você votava se quisesse. Garantindo até os dias de hoje a igualdade nas eleições brasileiras. Então tá aí a mulher. Lembrando que dia 8 já mulher. vem aí, vai cair num domingo, é o Dia Internacional da Mulher. Estou pensando aqui, ver se a gente consegue trazer o titular da Delegacia da Mulher aqui, para a gente fazer um balanço, para a gente falar sobre a questão da violência contra a mulher, que ainda continua. E os índices, os números são muito altos. O Brasil ainda, o ano passado, 2025, foram 4 assassinatos de mulheres por dia. Aí fica difícil. O feminicídio continua sendo feito, executado por esses maridos, ex-maridos, companheiros, ex-companheiros. Então, fica difícil. Tem uma história agora tão triste, Barbosa, tão louca, que um sujeito de 40 anos, com uma menina de 13 ou 12 anos, ele estuprou, dizem que estuprou, não sei, mas foi consensual. Foi com autorização, com aprovação dos pais. Os pais, sei lá, venderam a criança. Que imagina uma criança de 12 anos, 13 anos. Qual é a formação que tem essa menina, gente? Às vezes com 12, 13 anos você nem menstruada não sei. É um doidice. Com um cara de 40 anos, ele foi preso, mas a defesa está alegando que era consensual. Ele era casado com essa menina já há não sei quantos anos. Olha, isso disse, mas era menor, vulnerável. Isso é um costume, Toné. A gente tem isso na Ásia, né? Mais precisamente em alguns países ali. Na Índia, isso é comum, uma família deixar uma menina... Menstruou com 12 anos, ela já pode casar, né? E ela é prometida para uma pessoa. E pode ser uma pessoa mais velha. A gente vê pessoas aí que têm idade para ser avô da criança, né? Isso para mim é uma criança. Até os 16 anos, eu considero uma menina criança. É adolescente ainda. Eu considero criança. Né? 16 anos para mim ainda é uma criança. Eu, sinceramente, não consigo imaginar o que um homem de 60 anos, 70 anos tem na cabeça que queira casar com uma criança abaixo de 16 anos, né? E isso a gente vê muito no Oriente Médio. E pior com o consentimento dos pais. No Oriente Médio então, isso é muito aqui comum. no Brasil, isso é uma venda. É uma comercialização. Agora eu acho, Vitor, né, que nesse caso, o pai e a mãe concedendo uma criança a casamento com 12 anos, quem tinha que ir para a cadeia eram os pais. E nem quem casou.
Porque quem casou é errado, mas mais errado é o consentimento dos pais. Então eles tinham que ser presos e processados por isso. Porque tem um estatuto da criança e do adolescente no Brasil e que e ninguém respeita. Ninguém respeita. Respeita quem não pode pagar bons advogados. Quem pode pagar não respeita o estatuto. Muita gente, a gente vê artistas aí. Tivemos agora no carnaval, Ivete Sangalo levou uma criança pro trio elétrico fazendo gestos obscenos, cantando uma música obscena. Aquela música dela, Vampirinha, né? É uma música obscena para uma criança da idade que ela levou pro trio. A criança tinha menos de 10 anos lá no trio, aprendendo o que era aquela música. Isso em qualquer lugar que se respeita a lei, Ivete tinha descido do trio elétrico presa e algemada. Mas é Ivete Sangalo, né? É artista. Mas ela tá acima do bem e do mal, é? Ô, tudo indica, né, Toné? Tudo indica. Uma mulher que debocha aí das pessoas que ainda criticam ela debocha no trio elétrico, né? Mas falando aí em Ivete Sangalo, eu me lembrei aqui, viu, Barbosa, que ainda sobre carnaval, sobre shows, tudo, que o Ministério Público agora está no pé da ministra da Cultura, a baiana Margarete Menezes. Isso porque o Ministério Público está pedindo investigação sobre um show dela. Ela foi contratada por 290 mil por uma empresa que tem projetos aprovados pela lei Rouanet dentro do próprio Ministério. Ué, mais um país que o ministro do Supremo Tribunal Federal recebe dinheiro de uma empresa que está sendo julgada, de um banco que está sendo julgado, você quer o quê, Toné? Um país que a gente vê a corrupção aí generalizada, isso aí é cafezinho. O Tribunal de Contas da União recebeu representação do Ministério Público para investigar a ministra de Cultura, Margarete Menezes. Esse pedido foi protocolado e porque o show da ministra no bloco Os Mascarados, que o bloco é dela. Aí ela alega que a ministra foi contratada para esse show pela empresa Pau Viola Cultura e Entretenimento, que tem projetos aprovados pela Lei Rouanet. Essa empresa tem nada menos que 8 projetos já aprovados pelo Ministério da Cultura. Agora imagina. E é ligada a Margarete Menezes. Desculpa, tem alguma coisa a ver. Tem alguma coisa debaixo desse angu aí. Tem alguma coisa errada que não está certo. Tem alguma coisa errada aí. Segundo a equipe da ministra, o valor inclui músicos, produção, etc., que a empresa já teve 8 projetos autorizados para a captação de recursos pela Lei Rouanet. Aí fica difícil. Ou a ministra quer ser ministra, ocupar um cargo público, ou a ministra quer ser artista. Não sei no Brasil, Barbosa, como é que pode? Ou você ocupa um cargo público e fica cantando e recebendo dinheiro desse ministério que você chefia? Onde se viu isso? Esse bloco ela recebeu dinheiro, ela cantou, ela foi contratada para dar shows particulares em camarotes em Salvador. Ela teve em outros lugares cantando um carnaval e ela recebeu dinheiro. E tem nesse bloco que é dela, Os Mascarados, que também recebeu dinheiro do Ministério da Cultura. E o bloco é dela. Tem conflito de interesse. Mas isso não entra na minha cabeça. O que é isso? Margarete Menezes está, o quê? Fazendo o que quer. E tem também aquela coisa, aquela panelinha, que as pessoas já falam, que o Ministério da Cultura é a República do Dendê. Então, é só favorecendo Caetano, Bethânia, beneficia também Ivete, Cláudia Leite, Daniela, todo mundo ligado à ideologia do PT. E tem outra coisa também, tem a Baiana System, que é uma banda muito boa, por sinal. Não estou tirando mérito de nenhum desses artistas, são fantásticos, são talentosos, têm méritos, mas também não pode usufruir de benefícios públicos do jeito que está. Porque está um escândalo, está uma avalanche de recursos públicos do Ministério da Cultura, dessa tal lei Rouanet. Margarete está liberando dinheiro para eles. Eles já têm a bilheteria própria, eles têm nome. Eles não precisam ainda ser amparados por recurso público, pelo governo. Esse Baiana System foi aquela banda que quando o Lula estava em Salvador, aí no Carnaval, que o trio passou lá com eles cantando. Aí cantaram música pra Lula, não sei o quê, e foi aquela apoteose. Na verdade, ganharam 900 mil. Na verdade, foram quase 1 milhão.
Foram 2 trios elétricos que tocaram. Ó. Ganharam quase 1 milhão. Teve uma outra banda que até um violinista que está tocando lá, ele é de Pernambuco. Ele tinha ganho esse violino de Lula e fez uma homenagem com Lula e tocou inclusive o jingle da campanha do Lula, que é proibido, né? Por lei você fazer campanha propaganda antecipada, eleitoral. né? Antecipada. Mas se teve uma escola de samba... É, acadêmico de Niterói. Mas o que eu quero dizer é que essas bandas faz parte do cominhozinho. Tá tudo já arrumadinho, da casa. Por falar em Lula, Toné, tem uma imagem aqui pra gente mostrar da Janja com a roupa que tentou homenagear aí... Não é uma roupa, ali é a capa do uma bujão. coreana, né? Ela tentou se vestir como uma coreana. É como se fosse aqui na Bahia a roupa de baiana, né? Do acarajé. Olha só a Janja aí, ó. Que é a capa de um bujão de gás. Alguém disse que é a capa do bujão de gás da minha avó, da casa da minha avó. Será que a Janja quis parecer uma geisha com essa roupa? Uma geisha coreana? Mas a tradição da geisha é mais para o Japão, né? Tá aí as imagens dela. E não foi só uma não, viu? Cada dia ela vestiu uma. Teve uma rosa, uma bege e teve um azul, conforme as imagens aí estão mostrando para você. Tem um azul e tem uma roda que chama-se, como é? Hanbok. É um traje típico coreano. Ela queria se aparecer. E tal um Lula... traje tipo da Coreia do Sul. Mas ela não tinha necessariamente, parecia que estava um baile à fantasia. Ela não precisava ir com um traje típico. Ela tinha, pelo contrário, ela estava lá, ela tinha, no país asiático, ela tinha que mostrar o nosso lado, uma roupa. Aí disseram, devia ter ido de baiana. Para aparecer de fantasia, mas de baiana, era caracterizado de baiana. Pelo menos era uma roupa típica aqui do Brasil. E levava, botava um tabuleiro, ou botava aquelas coisas de Carmen Miranda, aquelas guirlandas, aquelas coisas de Carmen Miranda na cabeça. Tem uma fantasia de carnaval que tem uma melancia, a bandinha de uma melancia. Mas assim. então, usava aquilo ali. Falar em Lula, né? Lula tá até ali na comitiva. Vou falar de eleição aqui. Não, mas peraí, mas fale dele também, que ele tava com um chapéu que parecia que era daqueles gangues Al Capone. Mas ele estava num baile. Inclusive, ele encarnou tanto o Al Capone que ele ameaçou o presidente Trump. Gente, ele falou que vai. Ele disse que vai dar uma bronca em Trump e vai dizer a Trump o seguinte: que tem que prender as quadrilhas organizadas que estão fora do Brasil. Vamos ver, né? Trump sabe de tudo, porque a CIA informa tudo ao governo. Ele disse que é o quê? É expert em prender o pessoal do crime organizado. Né? Vamos ver. Eu quero ver o encontro de Lula com o Trump. Eu acho que vai ser maravilhoso, porque tem um amor, né? Tem uma química. A química a química ainda tá rolando, né? Espero que a química tá rolando, vem 15% do tarifaço aí, né? Eu espero que aconteça esse encontro. Tarifaço é 15%, agora era 10%, agora é 15%. Olha, pesquisas da Atlas Bloomberg, divulgada hoje, dia 25 de fevereiro, aponta empate entre senador Flávio Bolsonaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em eventual segundo turno das eleições presidenciais. Segundo o levantamento, Flávio Bolsonaro tem 46,3% das intenções de voto contra 46,2% do presidente Lula. Na sondagem anterior, feita em janeiro, o filho de Bolsonaro, o filho 01, tinha 44,9%, enquanto Lula aparecia com 49,2%. O Lula caiu vertiginosamente agora, um mês depois. Ele espera, né, o Lula, isso não está na notícia aqui, mas eu vou comentar aqui com você, Toné. O Lula espera que com a medida agora de derrubar no Congresso Nacional 6x1 na escala de trabalho, vir para 5x2, que ele vai ganhar a popularidade dos trabalhadores do Brasil. Mas isso vai gerar desemprego, mas Barbosa. ele esperou também que o bujão de gás, que a CNH... né? O imposto de renda, isenção de 5 mil para o imposto de renda. Ele esperava que tudo isso desse a ele já uma vitória mais... fosse um capital eleitoral, mas não capital de eleitoral, mas não está sendo não. Funcionou o contrário, ele despencou, olha, em 30 dias ele despencou 3 pontos na pesquisa. No Nordeste também está caindo. Já caiu no Nordeste, e o Nordeste passa pela Bahia. A eleição da Bahia hoje, com Jerônimo sendo candidato a presidente, o Lula pode perder na Bahia, e o Jerônimo também pode perder. Se não mudar essa chapa aí, botar o Rui Costa como candidato a governador,
o PT pode amargar uma derrota nas eleições aqui Mas da o Bahia. Rui Costa já estava mostrando, teve recentemente, Barbosa, num lugar chamado Ceabra, mostrando umas obras lá que foram feitas pelo PAC. O PAC é vinculado à Casa Civil, né? Então, os recursos, tudo, as verbas, tudo. Então, ele estava lá mostrando o andamento dessas obras nessa cidade chamada Ceabra. O governador não estava, só estava ele. Aí eu já... Esse cara vai ser o candidato, não vai ser Jerônimo. Eu sempre tenho falado isso, que eu acho que o candidato vai ser o Rui Costa. Até porque é mais competitivo, que o Jerônimo está lá embaixo e vai perder para Neto. Olha, segundo a pesquisa ainda, se o cenário político não fosse com Flávio Bolsonaro, como o PT quer, né? Fosse o Tarcísio, o PT quer que seja Tarcísio, da direita. Lula perdia as eleições. O Bolsonaro ganharia com 47%. Então, quer dizer, o Lula está em desvantagem para Flávio Bolsonaro, que há 3 meses atrás perdia para o Lula, cresceu, né, contrariando muita gente que achava que ele não cresceria porque a rejeição dele é grande, mas ele cresceu e o Lula desidratou. Desculpa aí, Barbosa, mas a rejeição também, Flávio também tem uma rejeição alta. Tanto quanto o Lula, mas é isso, eu acabei de dizer, a oposição o governo, né, achava que o Flávio Bolsonaro não ia crescer, porque a rejeição dele é 60%. E 60% dizem, eu não voto em Flávio Bolsonaro de jeito nenhum. Mas como é que ele cresceu e o Lula caiu? Aí, né, a pesquisa explica. E lembrando que essa rejeição também vem pelo fato dele ser filho do ex-presidente, que ele nunca foi do executivo. Ele é senador. Então, você tá julgando ele, o trabalho dele, não. Julgar ele como legislador, porque ele nunca foi do executivo. Então, essa rejeição é fruto do trabalho do pai, que ele está herdando, não é isso? Não, essa rejeição, Toné, é o seguinte, o Brasil é dividido ao meio certinho ali. Metade do Brasil quer Bolsonaro, metade quer Lula. A polarização. Só que dessa metade que quer Lula, uma boa parte está mostrando aqui que está descontente com o Lula. Então, a rejeição do Lula acaba se tornando mais significativa do que a rejeição de Bolsonaro. Por quê? Porque tem gente do próprio Lula que não quer votar em Lula. Porque Lula anda falando muita bobagem, o Lula não é aquele Lula de 2004, né? E as pessoas estão pegando ranço com Lula. E a rejeição dele está aumentando dentro do próprio nicho dele. Está gastando muito, está muito imposto. Aí é diferente, não é a rejeição só dos bolsonaristas, ele está tendo rejeição dos próprios esquerdistas. Dos próprios aliados. Esse é que é o problema do Lula. E se ele não reverter isso nos próximos 3 meses, ele perde a eleição. E ele vem caindo, vem caindo, vem caindo. Não tem nenhum sinal de crescimento do Lula desde o lançamento o ano passado. não é candidatura, é pré-candidatura, né? Vamos assim, porque... Não, é uma candidatura já, porque tá todo mundo a pré-candidatura campanha. de Flávio Bolsonaro foi ontem. Lula tá aí o quê? Há mais não sei quantos anos, é o 3º mandato dele. Exatamente. E parte desse voto de Bolsonaro se deve também a essa perseguição que foi feita pela esquerda à família Bolsonaro. As pessoas não são burras como se pensam, né, Eles passaram 4 anos falando de Bolsonaro. E perseguindo Bolsonaro. As pessoas não são burras. Mesmo quem não queria votar em Bolsonaro, agora pega Bolsonaro como uma vítima, porque é um cara que não roubou, não matou e está preso, enquanto pessoas que roubam, que matam, estão soltos. Então o brasileiro não é burro. Até quem não quer votar no Bolsonaro, pega o Bolsonaro como vítima. Eu dizia isso aqui há 4 anos, não sei se você lembra, Toné. Eu falava, olha, eles vão eleger Bolsonaro fazendo essa perseguição. O maior cabo eleitoral foi o governo, o maior cabo eleitoral do Bolsonaro foi o governo. Pois é. Passou 4 anos falando de Bolsonaro. Bolsonaro é ex-presidente, não é mais presidente. E além do mais, além de ser ex-presidente, está preso, inelegível. Pois é. Vamos lembrar, né? Não roubou nem nada, mas está preso, inelegível. Tem uma outra notícia aqui, Toné, que eu vou dar aqui agora, que diz respeito eu não sei se eu digo ex-deputada, eu vou dizer porque ela renunciou, né, a ex-deputada que está foragida, né? Carla Zambelli? Que está presa. Na verdade, ela não está foragida porque ela está presa na Itália, teve até um julgamento lá recente. A extradição dela.
A PGR, né, a Procuradoria-Geral da República, pede o arquivamento de inquérito contra Carla Zambelli do STF por falta de provas. Está no Diário 360 Graus. A Procuradoria-Geral da República, sob a liderança de Paulo Gonet, manifestou-se recentemente pelo arquivamento de um inquérito que investiga a ex-deputada federal Carla Zambelli por supostos crimes de coação no curso do processo e obstrução de justiça. O procedimento, né, do processo e obstrução de justiça do Supremo Tribunal Federal, com o número 5.001, apurava a declaração e ações de parlamentar durante sua estadia na Itália, após fugir do Brasil para evitar o cumprimento de pena. Segundo a PGR, as manifestações de Zambelli permaneceram no campo da retórica, sem evidências concretas de atos efetivamente, né, para atrapalhar as investigações. Agora é o seguinte, a Zambelli alega na sua defesa que aquela suposta invasão ao site do Supremo Tribunal Federal para colocar ali uma intimação, que foi uma grande armação, que ela não fez aquilo, que ela não participou daquilo, e o Alexandre de Moraes, perseguindo as pessoas de direita, né, armou toda aquela narrativa para que ela fosse condenada. Lembrando que quando foi feito esse inquérito contra ela, não tinha nem procurador-geral da República, foi feito diretamente dentro daquele inquérito que não acaba nunca, que é o inquérito das fake news. É o inquérito do fim do mundo. Que por sinal a OAB, depois de 8 anos, se pronunciou, né? Enfim, pedindo que acabe esse inquérito do fim do mundo, que parece não acabar nunca, inquérito de ofício que não pode acontecer no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele está ali para avaliar se determinada decisão judicial está dentro ou não da Constituição Federal. Hoje se arvora em fazer leis, em legislar, criar leis, né? E fazer inquéritos, que é uma coisa que cabe apenas à polícia e à procuradoria. Ou seja, o procurador, ele é provocado pelo inquérito policial para fazer uma ação judicial. Então, uma ação judicial ela só pode chegar a um tribunal via procuradoria ou promotoria pública, e não de ofício de um juiz ou de um ministro do Supremo, como está sendo feito arbitrariamente contra a Constituição. Ora, se aquele é um órgão para proteger a nossa Constituição, como um juiz, um ministro de Suprema Corte, né, que um dia desse era um mero advogado, hoje está ali na corte para avaliar se está dentro da Constituição ou não, faz tudo contra essa Constituição. Isso é uma arbitrariedade e, por si só, isso já seria um ato de cassação desse ministro, através de um impeachment feito pelo Senado Federal, coisa que não está sendo feita, porque os nossos senadores, na sua maioria, estão comprometidos, porque andaram fazendo brincadeiras de desvio de dinheiro, isso e aquilo, e estão com processos retidos na mão desses ministros, né, do Supremo Tribunal Federal, e podem ser presos a qualquer momento. Então, devido a isso, eles não querem agir contra esses ministros, Toné. Olha, eu queria encerrar o programa, Toné. Tem mais alguma coisa? Eu queria só falar... Lembrando que amanhã tem Flamengo e o tal do Lanús. Esse time argentino enjoadinho, viu? Enjoadinho. Venceram lá de 1-0 pela Recopa, né? E amanhã o Flamengo vai ter que jogar e ganhar de mais de 2. A gente ganha, né, Cássio? E hoje tem Libertadores da América para o Bahia, fase preliminar, né, da Libertadores, jogo de volta. O Brasil perdeu para o Rangers lá no Chile e agora joga na Fonte Nova, hoje à noite, 19h30. O jogo vai ser transmitido apenas por um canal fechado, né, o Paramount. E quem tem assinatura vai assistir, quem não tem, amanhã a gente dá o resultado aqui no programa, tá bom? Boa tarde para você. Vem aí Denilton Santos com Alerta Cidade e... às 17 horas, Joab Paiva tem a segunda edição aqui do TV News. Boa tarde, até a próxima. TVI 20 anos. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar.
Aqui na clínica, utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua.